Naquele dia, depois da aula, eu conheci um Deus. Deus me perguntou: você escolheria uma nota de 750 no vestibular ou 75 milhões? Será que é mesmo necessário escolher? Hesite por mais um segundo. Tudo isso é uma falta de respeito com 75 milhões de pessoas. Com 75 milhões, quem em sã consciência ainda faria o vestibular? Mas eu escolhi 750 pontos. Vi uma publicação um dia antes do exame de admissão à faculdade. O autor da publicação original perguntou sobre 75 milhões de yuans em dinheiro e uma nota máxima no exame de admissão à universidade. Qual a escola? Vejo que está em mais uma daquelas perguntas idiotas. Então ele imediatamente pegou o teclado e começou a reclamar. Você só faz escolher, escolher e escolher o dia todo. Se você escolher, me dê. Mas inesperadamente. Na verdade, quem fez a publicação original sugeriu que eu tentasse fazer uma seleção. E assim que vi, não há necessidade de escolher. Hoje em dia, os estudantes universitários são tão numerosos quanto os pelos de uma vaca. Com 75 milhões, consigo contratar 10 mil estudantes universitários para trabalhar para mim. A menos que eu tire nota máxima no vestibular. Ser o artilheiro também não é nada mal. O autor da publicação original respondeu imediatamente, simplesmente selecionando. Você precisa tirar nota máxima no vestibular. Além disso, você pode adquirir novas habilidades de resolução de problemas. Você não deve contar aos outros. Caso contrário, a capacidade falhará. Acho que ele está dizendo muito misterioso. Respondi casualmente. Icot, se for verdade, icot. Eu escolhi tirar nota máxima no exame de admissão à faculdade. Se eu conseguisse tirar a nota mais alta no vestibular, meus ancestrais, por 18 gerações, devem todos saltar e disparar canhões por mim. Então, joguei meu celular de lado e fui dormir. As provas foram distribuídas pelo fiscal no dia seguinte. Eu apenas dei uma olhada rápida. De repente, senti como se fosse um legado. As respostas a estas perguntas. Começou a surgir na minha cabeça sem parar. A afirmação correta é: essas eram as perguntas que eu não sabia como responder antes. Dê uma olhada agora mesmo. A resposta perfeita me veio à mente imediatamente. Então prendi a respiração. Comecei a descobrir meu verdadeiro eu, que era como um cachorro rastejando. Mas agora parece algo que um calígrafo escreveria. Minhas pupilas se contraíram repentinamente. Essa deve ser a nota da prova. Caso contrário, mesmo que haja uma resposta padrão, basta copiá-la. Até mesmo a apresentação impecável do papel resultará na dedução simbólica de 1 ou 2 pontos. Então respondi as perguntas e entreguei o trabalho o mais rápido possível. Após sair da sala de exames, para testar este personagem, peguei uma caneta e um papel e escrevi as palavras icot. Eu sou tão bonito icot. A caligrafia continua imbatível. Só por causa dessa caligrafia linda. Ele também poderia se tornar um calígrafo com considerável reputação. Essa descoberta me encheu de êxtase. Apenas chinês. É por isso que tem habilidades tão incríveis. Esses 75 milhões não são nada. Mesmo assim, tive um desempenho excepcionalmente bom na prova de matemática da tarde. Centenas de soluções passam instantaneamente pela minha mente para cada pergunta. Solução. Muitas das soluções estavam além da minha compreensão. Esta não é uma solução que a Langsing já possua. Após a prova de matemática, a sala de exames estava repleta de lamentos e prantos. Acabei de verificar a última pergunta. Isso é um problema de cálculo. A equipe responsável pela elaboração das perguntas deste ano deve ser maluca. No próximo exame, Advanced AI Triumphant. Uma grande quantidade de coisas que podem ser mudadas me veio à mente. Habilidades Mondays. Depois de ter sido o primeiro a sair correndo da sala de exames, os alunos ao redor ficaram todos maravilhados com a apresentação do menino. Você entregou uma folha em branco, certo? Ignorei esses rumores. Saí em direção à sala de exames. Apenas uma silhueta insondável. 2 dias depois, milhares de excelentes professores estavam sentados em frente aos seus computadores. Classificação rápida. Shen Qiulai, chefe da equipe de marketing do Sudoeste, fez uma ronda. Foi repetidamente enfatizado que não poderia haver um único erro de julgamento. Devido a um erro de julgamento, isso pode afetar toda a vida de uma criança. Pouco tempo depois de as palavras terem sido proferidas, elas foram ditas. Uma professora que estava corrigindo as provas levantou-se de repente. Shen Qiu imediatamente te repreendeu pelo que você estava fazendo. Você não sabe que deve ficar quieto? O líder da equipe, Shen, responsável pela correção das provas, ficou chocado ao ver sangue escorrendo dos olhos. Dê uma olhada nisso. Acho que deveria ser uma redação nota máxima. Todos ficaram imediatamente chocados. Já existem redações perfeitas logo no início. Shen Qiu estudou atentamente a tela do computador. Basta um olhar. Sua expressão mudou. A caligrafia é realmente magnífica. Mesmo que o conteúdo seja um monte de merda de cachorro. Tive que dar-lhe 20 pontos e analisar o conteúdo novamente. Shen Qiu ficou arrepiada da cabeça aos pés. Este aluno. Em pouco mais de 1000 palavras, é contada a história da glória, humilhação, ascensão e queda da China. Ele gritou de repente e relatou o ocorrido. Informei imediatamente. Talvez no primeiro dia deste ano. O ensaio perfeito surgiu aqui. A correção das provas de matemática começou alguns dias depois. Uma professora exclamou subitamente que havia um problema com a prova. Todas as respostas estão corretas, mas eu não consegui entender nenhuma das abordagens para a resolução de problemas. Essa cena impressionou verdadeiramente os poucos examinadores restantes. Até que as notas do vestibular sejam divulgadas. De fato, obtive a pontuação máxima e fiquei em primeiro lugar no país. Assim que provoca uma onda enorme. Os alunos se ajoelharam e bradaram que Deus era cego. Sou um preguiçoso que só estuda esporadicamente. Descobriu-se que ela era uma aluna brilhante que passou por um rigoroso exame interno de geografia. Mas ainda mais chocados do que os alunos. Professor do painel de revisão mensal. Eles não entendem. Como exatamente eu resolvi esses problemas de matemática? Ninguém no mundo jamais havia resolvido esse problema antes. Num instante, todos os figurões pegaram seus telefones. Quer sair na frente de outras universidades? Envie-me o aviso de admissão. Nesse momento, meus pais ficaram ainda mais agressivos e a mãe da criança. Você viu as notícias? Um recém-formado chamado Lu Xuan obteve nota máxima. Ele tem o mesmo nome que nosso filho. Depois de ouvir isso, saí cambaleando do quarto.
Existe alguma possibilidade? Essa pessoa chamada Lu Xuan sou eu. Depois que tirei meu celular e o fechei. Uma pontuação de 750 quase o cegou. Meu pai ficou atônito por um longo tempo. De repente, saiu correndo para fora. Vou verificar se os túmulos de nossos ancestrais foram explodidos. Rapidamente convenci os dois anciãos a parar. Eu também lhes disse que não planejava ir para a universidade, porque pretendo provocar a equipe responsável pela elaboração das perguntas. Peça-lhes que aumentem a dificuldade das questões do exame. Em seguida, declarou publicamente: vou prestar o exame de admissão à faculdade novamente no ano que vem. Para os outros, o Exame Nacional de Admissão ao Ensino Superior, GALCAL, serve para divulgar os editais de admissão às universidades. Mas para mim, o exame de admissão à universidade serve para o aprimoramento pessoal, contanto que você faça o exame de admissão à faculdade pelo menos uma vez. Dessa forma, você poderá possuir conhecimento científico correspondente às questões da prova. Torne-se um matemático ou físico de destaque. Lembro-me vagamente de alguns países sem vergonha, para suprimir nossa ascensão. As diversas medidas de bloqueio adotadas. Se pudéssemos disponibilizar as soluções para os problemas tecnológicos bloqueados. Agora, na prova de admissão à faculdade. Isso não resolveria tudo? É claro que não posso contar isso a ninguém. Depois que prometi ingressar na universidade após o exame de admissão no ano seguinte, meus pais concordaram com a minha ideia, embora contra gosto. No dia seguinte, um grande número de repórteres acorreu ao local. Quero investigar tudo relacionado a mim. Eles se uniram. Além disso, líderes de diversas universidades de ponta na China também estarão presentes. Eles já estavam lutando pela sobrevivência antes mesmo de tudo começar, preparando-se para arrebatar alunos. Quando nossa família de 3 estava prestes a sair, fiquei completamente impressionado com a enorme multidão na entrada. Os líderes avançaram rapidamente, ao redor dos meus pais. Eles ofereceram condições inimagináveis. Algumas taxas de matrícula são totalmente isentas. Você também pode obter um subsídio para seu local de residência. Alguns chegam a receber uma ajuda de custo mensal de 30 mil yuans. Para não ficar atrás da primeira nevasca, é preciso também... Disseram que iriam aprovar um laboratório independente para mim. 300 mil yuans em financiamento para pesquisa por ano, independentemente de eu frequentar ou não a Southwest College deles. Esse dinheiro sempre esteve lá. Assim que essas palavras foram proferidas, havia uma grande aglomeração de pessoas das universidades de Jeju e Shenkta. Puxa vida, você está bolando uma contra-estratégia, não é? Só liberamos o dinheiro depois que você fizer uma escolha. Consequentemente, todos que comparecerem receberão dinheiro, independentemente de virem ou não. No entanto, o que eu disse em seguida, isso fez com que todos os presentes amaldiçoassem os professores. Decidi repetir um ano do ensino médio. A cabeça de todo mundo estava a mil. O que exatamente aconteceu? Um grupo de repórteres pareceu pressentir uma grande notícia. Os colegas de classe de Lu Xuan se aglomeraram ao seu redor. Porque você, sendo um aluno com notas excelentes, desistiu da universidade. Meus olhos brilharam. Era exatamente isso que eu esperava do repórter. Porque as questões da prova deste ano foram muito fáceis. Ele obteve a pontuação máxima antes mesmo de demonstrar metade de suas habilidades. Entrevista transmitida. O país inteiro estava em alvoroço, especialmente para estudantes que farão o exame de admissão à universidade no ano seguinte. Fiquei tão irritado que me tornei um dos assuntos mais comentados. Esse cara enlouqueceu. Você não consegue ser um ser humano decente? Os especialistas da equipe responsável pela elaboração das perguntas ficaram furiosos. Isso é muita arrogância. Você realmente acha que nossa equipe de elaboração de perguntas é a única capaz disso? Após a entrevista, o governo provincial me concedeu um total de 1,5 milhão de yuans em bônus. Após a transmissão do noticiário, a opinião pública explode novamente. Internautas expressaram suas opiniões. Você sabe por que eu não fui para a universidade? Com as minhas notas. No próximo ano, no exame. Isso não tornaria mais fácil faturar milhões novamente? No entanto, ignorei esses trolls da internet. Porque vou sair no encontro com o galã da escola. Desenvolvemos sentimentos um pelo outro na época da escola. Mas ele recusou por causa do vestibular. Agora estou em meio ao exame de admissão para a faculdade. Em seguida, confirmamos naturalmente nosso relacionamento. Um ano passou num piscar de olhos. Chegou o dia do exame de admissão à faculdade no ano seguinte, e eu acabará de chegar à sala de provas. Innumerous reporters queriam entrevistar Lu Chan. Quantos pontos você espera obter no seu segundo exame de admissão à faculdade? Sorri e balancei a cabeça, mal conseguindo me dar uma nota perfeita. O repórter ficou radiante. Ele até criou manchetes de notícias perfeitas. Um prodígio faz uma declaração ousada em sua segunda tentativa no vestibular, prometendo alcançar novamente a nota máxima. O segundo repórter se pronunciou imediatamente. Você provocou a equipe responsável pela elaboração das perguntas no ano passado. E isso deixou os especialistas muito irritados. As perguntas deste ano serão mais difíceis do que as do ano passado. Isso fez com que muitos candidatos ao exame se sentissem ressentidos e tivessem que esperar. Existe algum mal-entendido? Não se trata de um mal-entendido. Não estou me dirigindo à equipe responsável pela elaboração das perguntas. Quer dizer, todo mundo aqui é um lixo. Todos os repórteres praguejaram. Esse garoto é extremamente arrogante. E reparei na bela mulher que estava ao meu lado. Um repórter disparou. Icot, por favor, pergunte a Lu, Icot. Quem é essa linda mulher ao seu lado? Não houve ocultação de nada. De mãos dadas com o inglês. Ele declarou abertamente que ela era minha namorada. Como era de se esperar, o repórter acreditava que até mesmo fofocas eram notícias. Pegue sua câmera e tire algumas fotos. Enquanto existir uma foto assim, as taxas de cliques em notícias podem ser dezenas de pontos percentuais mais altas. O exame de admissão à universidade começou conforme previsto. Meus pensamentos foram perfeitamente validados. Contanto que você leia a pergunta. A resposta aparecerá automaticamente. E não há absolutamente nenhuma necessidade de se preocupar em cometer erros. Dessa vez, eu até mudei o idioma. O estilo continua sendo suficiente para estabelecer uma escola de caligrafia. Os dois fiscais não paravam de me olhar. Quando percebi que estava escrevendo furiosamente, quase sem pausas, me dei conta de que estava escrevendo sem parar. Curiosity. Então ele se levantou e começou a patrulhar a sala de exames.
depois de ver minha prova. Ele estava quase hipnotizado. Fique a estupefaro no local. Um jovem que tinha apenas 19 anos de idade. Que caligrafia? É isto que significa genialidade? Quando ele viu o título da minha redação. Acabei de descobrir a arma secreta de quem elaborou as questões da prova deste ano. Eles pediram aos candidatos que tentassem continuar escrevendo uma sequência para o sonho da Câmara Vermelha. E nada menos que 600 palavras. O inspetor também era fã de sonho da Câmara Vermelha. Sabendo quão difícil isso é. Inúmeras tentativas de dar continuidade à história não conseguiram alcançar o nível da original. Muitos elementos de rima diferentes. Mas quando vi isso, comecei a escrever sem nem pensar. Sua expressão mudou rapidamente, até que a folha de prova esteja completamente preenchida com números. Sentia como se um gato estivesse arranhando seu coração, ansioso para me livrar disso. Os examinadores viram que eu havia entregado minha prova antecipadamente novamente. Revirei os olhos imediatamente. Por que essa bolsa chamativa de novo? Vou morrer se não fingir? O exame de admissão à universidade terminará em poucos dias. A equipe de marcação iniciou seu trabalho. Professor, todos eles achavam que não eram qualificados para avaliar minha redação. Sem outra alternativa, tivemos que reportar o assunto ao painel de especialistas para consulta. Depois que o gigante da literatura Zan Menglin leu minha prova. E quanto à parte inferior do texto original, e quote, olhos irados e quote? É evidente que isto ainda não está terminado. Onde fica essa sessão? Ele parecia que ia devorar alguém. Como um entusiasta experiente de quote, o sonho da Câmara Vermelha e quote. A esperança de uma versão completa de O Sonho da Câmara Vermelha. Mas, infelizmente, o exame de admissão à faculdade fornecia apenas uma quantidade muito pequena de papel. Shen Qiu, da equipe de avaliação, rapidamente o aconselhou a se acalmar. Este não é um estudo literário. Então, com cautela, ele perguntou a Zan Menglin, quantos pontos são apropriados? Zan Menglin deixou-se cair fracamente no sofá. Ele disse que foi uma pontuação perfeita. A avaliação terminou alguns dias depois. Os resultados dos exames de admissão à universidade foram divulgados. Fiquei muito surpreso. Ele se tornou, mais uma vez, o aluno com a maior pontuação no Exame Nacional de Admissão à Universidade. Na internet, muitos críticos estão dizendo que há algo de suspeito acontecendo. Se for necessário uma investigação minuciosa, continue escrevendo asterisco sonho da Câmara Vermelha asterisco. Como alguém poderia tirar nota máxima nesse tipo de redação? Solicito que meu ensaio seja publicado. Ao ver essa situação, o Ministério da Educação publicou meu ensaio diretamente. Rapidamente foi republicado nas principais plataformas. Os internautas ficaram chocados ao verem isso. Isso é algo que um rapaz de 19 anos poderia escrever. Inúmeros fãs de O Sonho da Câmara Vermelha me imploraram para escrever uma sequência. Eles esperaram tempo demais por este momento. A opinião online mudou rapidamente em apenas 2 episódios. Inúmeros fãs de quote, o Sonho da Câmara Vermelha e quote, se envolveram em discussões acaloradas com Xiao Weizi. Até que o aplicativo de caligrafia apareceu para indicar. Essa caligrafia já desenvolveu um estilo próprio e único. Nos tempos antigos, certamente teria havido mais um estudioso. E o que levou essa questão a um clímax? Zan Menglin, representando o repórter da Associação Sonho da Câmara Vermelha, chegou à porta. Espero poder continuar a publicação em série de Sonho da Câmara Vermelha. Solicitar o pagamento de royalties a qualquer momento. Porque atualmente, além de mim, ninguém pode realmente realizar o sonho da Câmara Vermelha. Vejo que os idosos estão extremamente angustiados com essa situação. Ele concordou com a questão a contragosto. Pegue o bolo de origami vermelho. Na frente de todos. Ele começou a escrever a partir do capítulo 81 e continuou até seus últimos anos. Zan Menglin segurava como se fosse um tesouro raro, sentado no meio do sofá. Por favor, publique-o. Quais são as condições? Nosso sonho da Associação da Câmara Vermelha será realizado da melhor forma possível para satisfazê-lo. Mas eu balancei a cabeça calmamente. Está escrito de forma que outros possam ver. Vamos prosseguir de acordo com o processo de saída normal. Se eu pudesse lhe pedir um pequeno favor. Zan Menglin estava de ótimo humor naquele momento, então eu podia dizer o que quisesse. Contanto que eu consiga fazer isso. Absolutamente nenhuma desculpa. Mas o que ele não esperava era... Na verdade, meu pedido era para que ele fornecesse as perguntas. Um ditado ancestral ajudará a prever as perguntas do vestibular do ano que vem. Torne isso o mais difícil possível. Zan Menglin olhou fixamente para mim, aparentemente querendo dizer algo, mas se contendo. Qual o nível de dificuldade da questão que você está tentando resolver? Por que insistir em antagonizar o exame de admissão à universidade? Ele estava cheio de ressentimento. Mas eles não se atreveram a dizer isso. Só pude dizer, com muita relutância, que poderia tentar. Posteriormente, ambas as partes decidiram. O sonho da Câmara Vermelha foi oferecido por 50 milhões. Acquisition simultânea. Vídeos que exigem um aumento na dificuldade do exame de admissão à universidade. Toda a internet reagiu com uma onda de condenação. As agências competentes também reagiram imediatamente. Eles me criticaram por ser arrogante demais. Não compreender que o oceano do conhecimento é ilimitado. Inesperadamente, a sequência de O Sonho da Câmara Vermelha foi lançada apenas 3 dias depois. Venda imediatamente após o lançamento. No instante, passou a lembrar um grande porta-canetas. Isso silenciou completamente os trolls. E uma das maiores gigantes financeiras do país. Num dia nublado, segurei um livro e chorei em silêncio. Lu Xuan, esse garoto. Jovem. Está muito bem escrito. Em seguida, ele instruiu sua secretária a investigar Lu Xuan. Pouco tempo depois, a secretária enviou um vídeo da entrevista. Quando vi minhas filhas em inglês num dia nublado, suas pálpebras se contraíram violentamente. A boca estava escancarada. A secretária que estava por perto achou que o presidente estava prestes a perder a paciência. Não conseguia evitar recuar, mas ele se manifestou quando as coisas estavam nebulosas. Essa criança já chegou a esse ponto. Ele nem se deu ao trabalho de fazer uma visita à tarde ao sogro. Em seguida, pedi à minha secretária que organizasse o itinerário. Conheça a filha dele. Pouco tempo depois, Jin Wenwen e seu pai jantaram em um hotel de luxo. Lu Xuan, cujo rosto escurece em dias nublados, é seu namorado? Jin Wenwen refletiu sobre a natureza dominadora de seu pai. Expliquei apressadamente o quão excelente eu sou. Como se esforçar?
tentando interromper os esforços em um dia nublado. Você realmente deveria se esforçar mais. Caso contrário, como ele poderia ser digno do meu bom genro? A partir de agora, você deve chamá-lo de marido. O que há de errado com esses falantes de inglês? Eles estão completamente paralisados. Não se preocupem, ele serviu uma xícara de água quente para os estudantes de inglês. Ele revirou os olhos e disse que não era tão complicado quanto pensava. Sim, eu aprovo esse genro. No entanto, existe um pré-requisito. Quais as condições? Falantes de inglês demonstraram maior vigilância contra essa infeliz doença. Em dias nublados, fico sem palavras. É verdade o que dizem. Icot. Uma filha cresce e sai de casa. Icot. Você está se posicionando com o cotovelo para fora, não é? Embora eu aprove este genro. Mas ele levou até a minha filha. Você não deveria me dar alguns conselhos, a mim, seu futuro sogro? Você pode escolher o presente que quiser. É um dia nublado quando os médicos estão em meio às suas angústias. Ele não deu continuidade à história de O Sonho da Câmara Vermelha? Será que eu poderia ficar com o livro que ele mesmo escreveu? Primeira reação ao texto em inglês. Tem algo errado. Ele conhecia muito bem o caráter do próprio pai. Sou naturalmente útil. Apenas me diga se está tudo bem ou não. Um dia nublado dá a sensação de garganta apertada. O texto em inglês indica que eles não têm voz ativa na questão. Você terá que me perguntar. Então você deveria perguntar. Concordaram prontamente em um dia nublado. Ao vê-lo se virar para ir embora, eu rapidamente fui até lá. Seja mais gentil. Não irrite meu querido genro. Yenruhu sentiu imediatamente. Eu definitivamente não sou filho biológico deles. Quando você chegar em casa, me conte sobre isso, como fizemos antes. Ao ouvir isso, balancei a cabeça e sorri. De qualquer forma, eu não esperava que meu tio descobrisse. Quanto ao sonho da Câmara Vermelha, eu já o contei para você. Já que eu já te dei, você decide para quem vai dar ou como vai organizar a entrega. Não tenho objeções. Lui abracei Yenruhu. Eu te beijei antes de te tocar. Não havia necessidade disso. Somos iguais. É Maping quem está certo. Mas ainda preciso da sua permissão. Ele respirou aliviado, recordando o doce beijo. Mas é ótimo que você concorde. Agora não há mais resistência entre nós. Depois, Yenruhu e eu fomos visitar meu sogro. No começo estava tudo bem. De repente, o sogro tossiu e disse: Icot, é verdade, Icot. Quando vocês dois vão tirar a certidão de casamento? Ligue por causa da pergunta. Ele cuspiu o chá que acabará de beber. O pai do anjo negro. Eu também estou bastante ocupado. Sabendo que, sem querer, havia conquistado a simpatia do sogro. Mas eu não sabia que seria levado tão a sério. Tio, nós só temos 19 anos. Olha só o meu cérebro. Num dia nublado, dei um tapa na testa e percebi que não tinha idade suficiente. Mas podemos realizar o banquete primeiro? Quando devemos combinar para que os sogros se conheçam? Defina um horário auspicioso e faça isso. O pai deveria estar calmo como sempre, porque ele tem tanta pressa em casar a filha. Embora eu esteja 100.000 vezes disposto. Mas você não pode dizer isso como pai. Ele acenou gentilmente para ele em um dia nublado. Ele indicou que deveria manter a calma. Como eu poderia não saber que fazer isso era errado? Mas um genro tão bom não deveria se acomodar tão cedo. E se algo inesperado acontecer e outra pessoa o roubar? Por um instante, não soube como responder em chinês clássico. Após tentar apaziguar seu sogro excessivamente entusiasmado, ele inventou uma desculpa e arrastou Venven para longe. Então, pouco tempo depois, as notas do exame de admissão à universidade foram divulgadas novamente. Apenas uma vez consegui a nota máxima no vestibular. As melhores universidades estão estendendo as ofertas de admissão. Mas eles me rejeitaram um por um, alegando que as questões do exame de admissão à faculdade eram muito fáceis. Espero que na próxima vez, no exame de admissão à faculdade, eu consiga. Ó especialistas da equipe de elaboração das perguntas, por favor, forneçam mais informações. Porque quero usar esse método para praticar problemas de programação. Ajude o país a superar o atual bloqueio tecnológico. Mas não posso contar isso a ninguém. Caso contrário, a habilidade especial desaparecerá. Por causa disso, os internautas acham que sou muito arrogante. Eles chegaram a bloquear minha porta, exigindo autenticidade. Mas minha perspectiva já se ampliou. Eles ofereceram diretamente o alto preço de 50 milhões para escrever Icot, o sonho da Câmara Vermelha Icot. Compre uma vila. Felício. Até que uma notícia extremamente pesada foi divulgada. O heróico avião de passageiros YH-739 desapareceu. 261 passageiros da dinastia Tang estão desaparecidos. Se os responsáveis pela elaboração das questões do vestibular se esforçassem um pouco mais, deixe-me aprender algumas novas habilidades. Os destroços do avião de passageiros desaparecido foram encontrados. Não deve ser muito difícil. Ao mesmo tempo, Departamento de Educação sobre o exame de admissão à faculdade deste ano. Foram dadas várias instruções importantes. Por um lado, as questões do exame de admissão à universidade devem acompanhar os tempos. Siga os fatos, parte 2. Remover restrições da folha de respostas. Os candidatos podem adicionar um número ilimitado de folhas de respostas. Garanta que isso não aconteça. O problema do final abrupto do ensaio sobre a continuação de sonho da Câmara Vermelha. Em breve, teve início o 13º Exame Nacional de Admissão ao Ensino Superior, Gaokao, na China da dinastia Tang. Senti profundamente as emoções dos candidatos de ambos os lados. Mas o olhar de Huili, porque confiei na minha própria força. A dificuldade do exame foi aumentada artificialmente. Mas quanto mais irritados eles ficam, mais feliz eu fico. Quem sabe, décadas depois, alguns deles, ele pode ter se tornado membro da equipe responsável pela elaboração das questões do exame de admissão à faculdade. E continua ativo nas salas de exame de admissão à faculdade, à medida que os candidatos entravam na sala de exames, um após o outro. Os fiscais também chegaram, após a distribuição das provas. Seja um candidato a um teste ou o olhar do fiscal quando ele olhou para mim. Quanta ansiedade metabólica. Ignorei e comecei a responder as perguntas. As perguntas no início da prova de chinês eram fáceis. No entanto, fiquei bastante desapontado depois de ler o tema da redação. Como otimizar os cuidados pós-parto para porcas. Este ensaio não é fácil de escrever, mas a dificuldade é apenas razoável. Então, cheio de esperança, recebi a prova de matemática. O resultado ainda, isto é apenas um pouco mais difícil do que no ano passado.
Felizmente, no dia seguinte, por fim, encontrei um problema difícil na prova de física. Supondo que o voo YH739 tenha caído. Por favor, tente analisar o ato de arrependimento usando seus conhecimentos de física. Esta questão sobre o mapa é uma questão bônus adicional. Apenas um ponto. Quando todos os candidatos viram esta questão, sinto uma sensação de formigamento no couro cabeludo. Eu fui o único que deu uma risadinha. Chegou finalmente o momento de servir o país. Neste momento, quando descobri as informações adicionais em minha mente, só pode ser descrito como gigantesco. Existe até uma profundidade máxima de mergulho. Submarinos nucleares avançados com capacidade para atingir uma profundidade de 20 mil metros. Naquele momento de criação da tecnologia, fiquei tão empolgado que me endireitei. Uma única pergunta me proporcionou muito conhecimento técnico. Essa onda de crescimento. De repente, um pensamento passou pela minha mente. É isto que eles estão procurando? Condições essenciais para destroços de aeronaves. Mas nada disso existe no mundo real hoje em dia. Após o exame de admissão à faculdade, a sala de pesquisa, todos os candidatos estavam discutindo o local do acidente. Existem muitas opiniões diferentes e não há uma única resposta correta. Os resultados do exame de admissão à faculdade serão divulgados em 2 semanas. Como esperado, a pontuação foi de 749 pontos. Escrevi a resposta correta, mas não tirei a nota máxima. Não tem problema, eu mesmo vou verificar. Na internet, todos zombaram de mim por ter demitido o policial. Reporter Wong Beng Beng, para que o público saiba o que penso. Eles vieram especialmente em minha casa para fazer uma transmissão ao vivo para mim. Suas habilidades profissionais são extremamente elevadas. A voz dela também é muito doce. Menos de meio minuto após o início da transmissão, a audiência alcançou milhões. A primeira pergunta que ele me fez foi: como você se saiu no exame deste ano? Abri a boca calmamente e executei a apresentação de forma constante. Mas a sessão de comentários estava repleta de... Seguiu-se uma enxurrada de insultos, acusando de se gabar de quão incrível você é. Por que não tirei nota máxima? Analisei os comentários dos internautas. O membro da plateia que fez a pergunta foi desafiado. Quem te disse que eu não tirei nota máxima? Wang Bingbing e todos os membros da plateia ficaram estupefatos. Alguém pode me dizer por quê? Quem mais pode me dizer? Foi oficialmente anunciado. A pontuação mais alta do país é de 749 pontos. Será que pode subir ainda mais? Ao ouvir isso, eu disse que tinha medo de cometer erros durante o processo de avaliação. Eu dei a resposta correta. Mas eles nem se deram ao trabalho de verificar se eu encontrar o local da perseguição. Isso prova que minha resposta estava correta. Minhas palavras causaram um alvoroço em toda a internet. A equipe responsável pela elaboração das perguntas está organizando um banquete comemorativo. Um deles estava assistindo a transmissão ao vivo. Essa cena causou imediatamente um alvoroço. Você realmente se atreve a dizer isso? Lu Xuan usava roupa íntima em sua vida passada? Como você pode ser tão pretensioso? Nesse momento, olhei diretamente para a câmera. Fale com calma. O avião desaparecido encontra-se na parte mais profunda da fossa de Konigse. Wang Bing ficou estupefato. Então ele rapidamente percebeu o que estava acontecendo. É a trincheira mais profunda do mundo. Ele simplesmente disse que iria verificar pessoalmente. Será que ele conseguiria descer a uma profundidade de 20 mil metros? Após a entrevista, a internet inteira está rindo de mim por eu ter um selo em forma de coração. Mas o que eles não sabiam era, embora eu não tenha capacidade de construir submarinos, mas meu sogro não é alguém com quem se deva brincar em dias nublados. No terceiro dia, eu e o inglês voamos para Shenzhen. Muitas grandes empresas de construção naval estão localizadas aqui. Ouvi dizer hoje que quer abrir uma empresa e fazer pesquisa científica. Eles simplesmente me deram um prédio para usar como laboratório. Então, anunciei isso na frente dos funcionários. O primeiro projeto da empresa foi desenvolver um novo tipo de submersível. Tirem o avião da trincheira. Quando o novo projeto foi anunciado, Internet explodiu. Algumas pessoas chegaram a atacar. Estou usando o acidente de avião para chamar a atenção. Mas os internautas logo descobriram. Minha empresa possui, na verdade, centenas de tecnologias patenteadas. Até mesmo aquelas empresas estrangeiras avançadas. Todos ficaram chocados com essas tecnologias patenteadas. Finalmente, a Future Technology foi criada. No terceiro mês, submersível montado com sucesso. Pode ser testado debaixo de e após água, já que pode mergulhar em grandes profundidades como se fosse desabitado. Vamos chamá-lo de Gongon do Deus da Água, assim que o motor ligar. A velocidade de descida atingiu rapidamente o nível 78. Os avaliadores exclamaram que era como estar debaixo de e após água. Por que eles entraram direto na rodovia? Quando a resistência deixa de existir. Nesse exato momento, o submersível enviou uma série de avisos. Um submarino foi detectado rondando as águas. Imediatamente ordenei uma digitalização dos dados do submarino. Ao mesmo tempo, 3 destroyers no mar. Atualmente estou executando tarefas relacionadas. De repente, recebi um sinal do fundo do mar. Quem está me escaneando? Estamos em confinamento. Localize a outra parte imediatamente. Mas eles utilizaram diversos sistemas de sonar e radar para realizar as buscas. Mas nada foi ganho. Nesse instante, o oficial de comunicações do destroyer repentinamente reportou ao comandante. Recebi uma solicitação de comunicação da outra parte. O capitão Xu Ongshan respirou aliviado. Este não deveria ser um submarino de um país inimigo. Caso contrário, eles não teriam entrado em contato comigo por iniciativa própria. Imediatamente. Faremos uma descoberta inesperada durante os testes do submersível. Apresente-se ao capitão. Um submarino estrangeiro está à espreita em nossas águas. Após o destroyer obter as coordenadas detalhadas, o capitão Xu Hong ordenou imediatamente que a pesca fosse iniciada. Nesse momento, o comandante do submarino britânico, Ace, sorriu e disse:
A tecnologia de radar da dinastia Tang era muito atrasada. Eles não vão nos notar, não importa como nos movamos. De repente, 3 pontos vermelhos apareceram no radar. Eis percebeu de repente. Nossas expressões mudaram drasticamente. Estávamos cercados. Como Tang descobriu esses dispositivos obsoletos? Mas eles não tinham ido muito longe quando começaram a se mover. De repente, me vi preso firmemente na direção oposta. Não me preocupei com o resto. Este teste durou 3 dias inteiros. A apresentação do Gongon 1 foi simplesmente perfeita. Empresa de tecnologia do futuro anuncia a exploração do Mar da Geórgia, buscando os destroços do acidente e transmitindo todo o processo ao vivo. A internet imediatamente entrou em polvorosa. Após o lançamento da transmissão ao vivo oficial, um grande número de internautas compareceu em massa. O número de espectadores ultrapassou 5 milhões em menos de 10 minutos. Assim que a escotilha se fechou, ela afundou no mar. O Gongon desceu a uma velocidade extremamente alta. Após a profundidade atual ultrapassar 8.000 metros. A vida na área circundante é extremamente escassa. Em seguida, figuras de peso ainda maiores apareceram uma após a outra. Até mesmo o grupo aeroespacial Tangul expressou sua esperança. Trebal Comigo. De repente, uma enorme sombra negra apareceu na tela da transmissão ao vivo. Seng Junsu seguiu atrás de Gongon. Depois que o submersível deu meia volta. Finalmente, todos puderam ver claramente que tipo de criatura era. Então eles viram um grande tubarão branco com quase 20 metros de comprimento. Uma boca cheia de presas. Extremamente assustador. Ignorei as preocupações expressas no chat ao vivo. Com um sorriso, ele apertou um botão vermelho. Uma luz púrpura emanava do fundo do submersível. O megalodonte transformou-se instantaneamente numa poça de sangue e espuma que se espalhou pelo mar. Os oficiais da Marinha Britânica que assistiram à transmissão ao vivo olharam para cima. A tecnologia do canhão eletromagnético é surpreendentemente poderosa. Envie imediatamente 3 porta-aviões para o outro lado. Recupere o recipiente submersível do doce. Não apenas na Grã-Bretanha. O chefe da Kendinave, Xu Hong, também recebeu ordens. Todas as forças navais foram mobilizadas a toda velocidade para prestar auxílio. Não pode cair em mãos britânicas. Mas eu, no fundo do mar, não sabia nada disso. Continue navegando em direção à parte mais profunda da cidade marítima. Pouco tempo depois, imagens de câmeras de vigilância mostraram os destroços de um avião. Os internautas ficaram surpresos ao saber que o avião de passageiros justo quando toda a internet estava comemorando. Um canal de comunicação interno foi criado. Candy Navy diz. Atualmente, um grande número de navios de guerra de vários países se reuniu acima da trincheira. Os submarinos estavam conspirando contra o Gongon número 1. A Marinha dos Doces está confrontando-os. Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance. Garanta minha segurança e a do Gongon número 1. Ao ouvir isso, os espectadores da transmissão ao vivo mudaram de cor imediatamente. O que eles estão tentando fazer? Devo dar um tapa nele? Ao mesmo tempo, frotas de diversos países no mar começaram repentinamente a acelerar. Xu Hong ficou furioso e chocado ao mesmo tempo. Nunca devemos disparar o primeiro tiro. Caso contrário, as consequências serão graves. Ele ordenou que tudo, exceto abrir fogo, fosse poupado. O preço a pagar foi evitar navios inimigos. Eu, Gongon número 1, também estava tomado pela fúria. Um pensamento começou a surgir em minha mente. Me dê 3 anos. A frota Tang percorrerá os 4 mares. Ao mesmo tempo, me senti triste e com o coração partido. Se realmente houver um acidente, nossos soldados sofreram ferimentos em decorrência desse incidente. Essa preparação fará com que eles paguem com o próprio sangue. Nesse momento, uma grande batalha entre os dois lados no mar estava prestes a eclodir. Diversas armas interceptoras rugiram. Eles interceptaram freneticamente os mísseis que se aproximavam. No entanto, a diferença é muito grande. Os navios de Xu Hong não conseguiram resistir por mais de 3 minutos. Neste momento, um velho rugia em uma sala de operações navais. Preparem-se para o Dongfeng Express. Se o fogo não for extinto após 10 segundos, retaliaremos a todo custo. Ao mesmo tempo, alarmes rápidos soaram repentinamente dentro de navios de guerra de vários países. Os comandantes gritaram por um cessar-fogo. Nosso retiro foi alvo da Dongfeng Express. E foi precisamente por causa desse assunto. O submarino que eu desenvolvi. Líderes do setor acorreram em massa, buscando cooperação por meio de pedidos no valor de 30 bilhões de uma só vez. Ter uma câmera frontal significa que você precisa se exibir. Anúncio de alto nível sobre o triplo dos salários de todos os funcionários. Fins da semana. Vou demitir qualquer um que fizer hora extra. A faxineira tia Shen ficou surpresa ao descobrir que podia ganhar 20 mil yuans por mês. Imediatamente, pedi para minha filha se candidatar a um emprego de limpeza de banheiros. Minha colega de quarto, que é especialista no assunto, se manifestou e publicou um artigo. Críticas aos salários excessivamente altos. Isso não contribui para a luta dos jovens. Ao ver esta notícia, já declarei publicamente que a tecnologia do futuro não sofrerá com a falta de financiamento. Convidamos todos os aspirantes amantes de queijo a se juntarem a essa iniciativa. As reações online ao filme tomaram 2 rumos extremos. As pessoas que costumavam me criticar agora estão se transformando de detratores em fãs. Lu Xuan, você é meu Deus. A equipe responsável pela elaboração das questões do exame de admissão à universidade deve devolver a cópia de Lu Xuan, o primeiro grupo com conquistas de longa data. Mais uma vez lançado aos holofotes. O líder da equipe, Wu Jianjun, fez inicialmente um juramento solene. Ninguém consegue obter a pontuação máxima, até que entrei no ramo empresarial para realizar pesquisas. Seu rosto foi esbofeteado repetidamente. Um fogo sem nome surgiu de repente no coração de Wu Jianjun. Eu me recuso a acreditar nisso. Vou ensinar-lhe conjecturas matemáticas para o exame de admissão à faculdade do próximo ano. Aposto que Lu Xuan consegue resolver esse problema. Naquele momento, eu estava recebendo um comandante naval. Ele espera que a tecnologia futura possa cooperar profundamente com os militares. Desenvolva um grupo de batalha de porta-aviões melhor do que o da Grã-Bretanha. Contanto que eu concorde. Defina quaisquer condições.
Até mesmo um comandante de regimento com posto militar pode. Comecei a suar frio depois de ouvir a sugestão dos militares. Eles têm uma opinião muito positiva sobre mim. Mas o problema é que eu realmente não sei como construir um porta-aviões. Enquanto meus pensamentos fervilhavam, apresentei duas condições, Sr. Wu. Como você sabe, eu faço o exame de admissão para a faculdade todos os anos. Quando será o exame de admissão à faculdade no próximo ano? Preciso que os militares intervenham ligeiramente. Inclua algumas perguntas sobre porta-aviões na prova. E eu respondrei. Que tipo de pedido bizarro é esse, com 5 anciãos e 10 palavras? Nosso Instituto de Pesquisa Militar recebe centenas de bilhões de yuans em financiamento anualmente. Será que não é tão bom quanto responder as perguntas do vestibular? Admito que havia um elemento de jogo envolvido. Mas se não aproveitarmos uma oportunidade tão grande, que desperdício! Felizmente, os 5 anciãos acabaram concordando com meu pedido. Será durante o exame de admissão à faculdade do próximo ano. Por favor, formule uma pergunta relacionada. Respondi a pergunta enquanto ela ainda estava fresca na memória. A segunda condição é proposta. Se a questão do porta-aviões pudesse ser resolvida sem problemas, ótimos resultados. Espero que o senhor possa me ajudar. Obtenha uma licença de pesquisa e produção de armas e equipamentos. Após alguma discussão, representantes militares se retiraram. O futuro assistente de tecnologia não resistiu e perguntou ao Sr. Wu: por que você concordou com o pedido de Lu Xuan? O velho Wu disse isso com uma expressão profunda e enigmática. O exame de admissão à universidade não foi reformado? Questão valendo um ponto, emitida em nome das Forças Armadas. O Ministério da Educação certamente lhes dará credibilidade. Se Lu Xuan realmente puder ajudar nossa marinha a emergir de, muito menos uma licença militar, 30 fotos não são problema. Observei a figura de Wu se afastar e desaparecer na distância. Estou rezando para que o próximo vestibular seja mais difícil. Por exemplo, como Lan Xin retaliaria contra o ataque de Thanos? Não seria essa uma solução simples? Domine a Via Láctea. Posteriormente, em seguida, os militares entraram em contato com o Jianjun, o chefe da equipe responsável pela elaboração das perguntas. O representante militar explicou o propósito da visita. Esperamos que o responsável pela elaboração da prova possa aprimorá-la. Haverá uma questão complementar de 1 ponto na prova. Quando o Jianjun viu as perguntas feitas pelos militares. As pessoas que amaldiçoam o exército em silêncio. Será que estão loucas? Se alguém puder responder a isso. Isso beneficiaria absolutamente toda a humanidade. Mas isso é algo que um estudante do ensino médio poderia fazer. No entanto, os militares afirmaram que líderes de alto escalão já haviam se comunicado com. Essa é a missão. Não é uma sugestão. O Jianjun não teve outra escolha senão concordar rapidamente. Meu quarto exame de admissão para a faculdade está prestes a começar. Nesta batalha, eu me tornarei um deus. Após chegar à sala de exames, o local já estava lotado de repórteres. Existem inclusive muitas plataformas de apostas online. Aposto que consigo tirar nota máxima de novo. Após o início do exame, meu desempenho em chinês, matemática e língua estrangeira foi medíocre. A maioria dos candidatos. Parece improvável que algum produto com 15 anos de idade seja lançado este ano. No entanto, após receber a prova completa, a última questão de biologia foi sobre câncer. Como deve ser tratado? Suas cabeças estavam zumbindo. Inúmeros especialistas trabalharam durante anos sem sucesso. Agora você está perguntando isso para nós, estudantes do ensino médio? Que qualificações temos para responder a esse tipo de pergunta? Felizmente, custou apenas 1 ponto. É melhor não ter. E escrevi 3 letras grandes na folha de prova. Eu posso curá-lo. Em seguida, foi apresentado um esboço do tratamento. As perguntas não especificaram sintomas. Eu também não consigo encontrar uma solução. Após a distribuição das provas de física à tarde, os candidatos começaram a fazer juramentos ali mesmo. Fiscal, por favor, dê uma olhada nessa questão. Vamos escrever o futuro. Rota de pesquisa para energia ilimitada. Naquele instante, uma dor aguda atravessou meu cérebro. A tecnologia de fusão nuclear controlada surgiu de repente na minha mente. E isso é desafiar os céus. Essas duas tecnologias representam a energia ilimitada da dinastia Tang. A era está prestes a começar. Muito precipitado. Nessa altura, o inimigo de Tang não seria apenas a Grã-Bretanha. Em vez disso, são os Trisolaranos. Então levantei a mão para sinalizar ao fiscal. Peça a ele para me conseguir mais folhas de respostas. A professora perguntou-me casualmente quantas eu queria. 200 folhas. Minha voz respondeu a todos na sala de aula. Lu Xuan olhou para mim incrédulo. Você vai escrever sobre o processo de fabricação de uma bomba nuclear? Agora vou começar a instalação. O que o fiscal viu em seguida foi uma experiência inesquecível para mim. Mãos esquerda e direita e uma caneta. Ainda havia uma em sua boca. Trabalhe simultaneamente em 3 folhas de respostas. Além disso, a velocidade de escrita é tão rápida quanto a de um fantoche quebrado. Desta vez, não entreguei meu trabalho antecipadamente. Só parou quando o sino tocou. Quando entreguei meu trabalho com mais de 200 folhas de respostas. Todos os candidatos só tinham um pensamento em mente. Essa pessoa é humana? Após os 2 fiscais recolherem as provas, seu rosto também demonstrava choque e frieza. Só por causa da minha folha de respostas de física. Trata-se da pesquisa e desenvolvimento da fusão nuclear controlada. De repente, um homem musculoso abriu a porta da sala de exames com um empurrão. Um grupo de soldados fortemente armados invadiu o local. O líder era um soldado bem educado. Ele disse que minha folha de respostas era do episódio anterior. Ficou acordado que os militares assumirão o controle. Nesse instante, Wu Kui, o comandante do quartel-general militar, acenou com a mão. Toda a brigada de operações especiais foi mobilizada para cercar o prédio da conferência. Após a chegada da folha de respostas, sem ordens dele, qualquer pessoa que sair deste prédio será fuzilada na hora. Quando os pesquisadores examinaram cuidadosamente a folha de respostas, foi como dar um passo meio louco. Meu Deus, isso é tecnologia de fusão nuclear controlada. Uma vez verificado, isso nos dará uma vantagem de 1 século sobre o Reino Unido. Mas como essa informação foi parar na folha de respostas? O exame de admissão à faculdade é mesmo tão difícil assim hoje em dia? Alguns dias depois,
Decidi criar uma empresa que pesquise e desenvolva energia nuclear. Ao mesmo tempo, Wu Kui chegou sem aviso prévio após ouvir a notícia. Ele entregou uma licença de porte de armas em nome dos militares. Isso também indicou que o chefe militar deste projeto de energia nuclear. Assim, por meio da cooperação de vários gigantes da indústria. Uma empresa de energia avaliada em trilhões de dólares no setor de aviação. Segundo a ideia de Wu Kui, o acidente aconteceu. Contanto que a fusão nuclear seja dominada. Construir um porta-aviões espacial em uma única etapa. Como resultado, Li Shenga murmurou mais algumas palavras. Quanto à autenticidade do conteúdo, etc. Infelizmente, ninguém lhe deu atenção. Os especialistas enlouqueceram todos. Leigo assistindo ao programa. Especialistas analisam os detalhes. Embora, até o momento, eles visualizaram menos de 1% do conteúdo. Mas isso pode ser dito com certeza. Isso definitivamente não é escrita aleatória. Tudo possui um padrão rastreável. Em outras palavras, com base nas informações disponíveis até o momento, pelo menos. Isto é fusão nuclear de verdade. Esta é uma tecnologia de fusão nuclear controlada. Como pesquisador, tendo dedicado toda a minha vida a este campo. Mas o resultado foi, até mesmo profissionais que não têm um conhecimento muito bom de fissão nuclear. De repente, vi a tecnologia de fusão nuclear. Como ele poderia não enlouquecer? Verifique rapidamente minha comparação. O que eu quero dizer é, capítulo 77, você realmente vem? Fuseo Nuclear Controller. Certifique-se de proteger todas as informações. Quero solicitar acesso a um supercomputador. Acho que não temos pessoal suficiente. Aquele cara, o velho Wu, o velho Li. Você deve se inscrever o mais rápido possível. Simplesmente não temos especialistas e acadêmicos suficientes para atender a demanda. Depressa aí. Todos os especialistas nucleares do país estão sob nossa supervisão. Não vou mais dormir a partir de agora. Caramba, Lao Zhan, você tem mais de 70 anos. Está louco? Deixe que eu cuido disso. Onde está a pessoa? Ei você, se apresse e pegue minhas coisas. A partir de hoje, vou comer e dormir aqui. Wu Kui. Li Shangang Zhao Weiyang. Hovan e os outros estão bem? Vocês são todos tão educados e refinados durante a semana. Muito educado. Tudo não passou de uma farsa. Essa é a sua verdadeira natureza? Todos nós nos tornamos essa pessoa. Os lábios de Wu Kui se contraíram. Olhando para Ruin. Hovan piscou enquanto olhava para algo. Wu Kui riu e repreendeu. Icot, apresse-se e faça isso agora mesmo. Icot. Ele estava extremamente animado. Não entendo a tecnologia. Mas esses especialistas entendem. Já que eles estão tão animados. Isso não é óbvio? Instantaneamente, toda a sala de conferências ficou animada e movimentada. Garantimos que todas as folhas de respostas que chegarem às suas mãos serão de alta qualidade. A única exceção é a primeira. Como era uma pergunta padrão, ninguém se importou com a resposta. Então eu simplesmente deixei de lado. Quando outras folhas de respostas forem determinadas. 9 em cada 10. Após os dados sobre a tecnologia de fusão nuclear verdadeiramente controlada. Todos eles enlouqueceram. Pessoas loucas se espremeram no local. Zhang Xianzi, que é claramente o principal especialista. No entanto, devido à idade avançada e ao declínio físico, eles não conseguiram entrar na enfermaria. Finalmente consegui entrar até a metade, mas depois fui empurrado para fora. Ele estava tão furioso que quase soltou um palavrão em voz alta. Vocês, cachorros. Eles geralmente me tratam com muito respeito. Então agora você vai me abandonar depois que eu tiver cumprido meu propósito? Sai da minha frente. Deixe-me entrar, quero ver. Mas agora todo mundo enlouqueceu. Ninguém lhe dava atenção. Ele estava tão furioso que bateu os pés. Barba Branca tremia violentamente. Mas, mesmo assim, não havia jeito. Foi então que, eu vi aquela primeira folha de respostas que ninguém se deu ao trabalho de preencher. Ele pegou o objeto casualmente e deu uma olhada. A primeira página não era muito interessante. A segunda página também não tinha nada de especial. Por que o Sr. Zhan ficou tão alarmado de repente? Tratamento do câncer. O que você quer dizer com isso? O Kui também ficou perplexo com o tratamento contra o câncer. Qual é o significado? Conforme escrito na folha de respostas. Zhang Xianzi inclinou-se e entregou o objeto ao Wu Kui. Veja bem, o Kui viu isso em primeira mão. Puxa, até a equipe que elabora as perguntas está aprontando alguma coisa. Como tratar o câncer? Eles se atrevem a fazer esse tipo de pergunta? Li Shengan também disse que os outros não estavam em situação muito melhor, não é? O que você acha dessa resposta? Após um breve erro, Wu Kui olhou para o Sr. Zhan. Este último franziu ligeiramente a testa. Minha principal área de pesquisa é a física nuclear. Não sei muito sobre bioquímica. Ele não sabia absolutamente nada sobre medicina. Mas posso ter certeza. Em termos de padrões médicos atuais, tratar o câncer é praticamente impossível, especialmente nas fases intermediárias e finais. Exceto em certos tipos de câncer. Quase todos eles estavam fadados a morrer. E mesmo que você quisesse papel, não seria tão simples assim, certo? A teoria dos 5 elementos da medicina tradicional chinesa de Jin Yang é muito misteriosa. Não existe nada que seja anticientífico. Ele ficou chocado que tal pergunta existisse, em vez de quão boa é a resposta. Então, por que essa informação? A resposta será escrita na folha de respostas do exame de admissão à faculdade. Por que está aí a questão do exame de admissão à universidade deste ano? Zhang Xianzhen ficou surpreso com a resposta. Questões do exame de admissão à faculdade deste ano. O exame de admissão à universidade está um caos hoje em dia. E isso não é mais apenas um pequeno período de tempo. Seu olhar era verdadeiramente um tanto insondável. O canto da sua boca se contraiu ligeiramente. Quando foi que o exame de admissão à universidade se tornou tão rigoroso? Parece que tudo começou com o surgimento repentino de Lu Xuan. O segundo ano foi razoável. É basicamente uma sequência de O Sonho da Câmara Vermelha. No entanto, a partir do exame de admissão à faculdade do ano passado, isso mudou. Isso já é anormal. Este ano é ainda mais ultrajante. Terapia de física nuclear para o câncer. Até ele, um dos heróis do romance histórico, achou isso ultrajante. Mas esse foi um pedido do próprio Lu Xuan. Wu Kui estava ao mesmo tempo divertido e exasperado. Mas Zhang Xianzhen não disse muita coisa. Após um breve choque,
Ele finalmente conseguiu se espremer na multidão. Vamos começar a pesquisar juntos. Debate sobre o direito de verificar a tecnologia de fusão nuclear. Wuku franziu ligeiramente a testa. Ele se atrapalhou ao tentar anotar na folha de respostas a direção que seu tratamento contra o câncer deveria tomar. Ele permaneceu em silêncio por um longo tempo. Finalmente, ele disse a Rovan, Icot, vá para lá, Icot. Chame o Sr. Pooh. O Sr. Agao e Lu Wen ficaram ligeiramente surpresos. O nome completo do Sr. Pooh é Puxi, um dos mais renomados mestres da medicina do período dos Três Reinos. Deixei de atender pacientes depois que me aposentei, há alguns anos. Em vez disso, foram convidados a servir como líderes. Se você costuma ter... E depois que ele chegou, a saúde dos antigos líderes está significativamente melhor do que antes. Portanto, todos têm grande respeito pelo Sr. Pooh. Eles também confiavam em suas habilidades médicas. Isso serve para evitar que os especialistas fiquem muito entusiasmados. Ataque cardíaco súbito, derrame, ruptura de vaso sanguíneo, nenhuma compreensão do Xing. Você tem razão. Chame mais 2 profissionais de emergência médica. Rovan ficou dormente. Acertei ou errei? Cerca de 1 hora depois, o Sr. Agao chegou. O Cuio puxou para um canto, longe dos especialistas barulhentos. Mostre-lhe o conteúdo da folha de respostas. Em seguida, foi a vez do Sr. Agao. O que você acha da resposta deste candidato? O Sr. Agao não respondeu imediatamente. Em vez disso, observaram em silêncio. Só depois de ler o texto é que perguntei discretamente e descobri que a resposta era muito boa. Pelo menos por enquanto. Este é o método com a maior taxa de sucesso. Infelizmente, foi muito difícil. Alta dificuldade. Não admira que ele tenha ficado surpreso. Ele deve ter acreditado nas palavras do Sr. Agao. Mas o que significa ECOT? Alta dificuldade ECOT? Essa resposta é difícil. Teoricamente, não há problema algum. O problema reside no desejo de possuir tais habilidades médicas. E é medicina tradicional chinesa pura. Difícil demais de encontrar. Raro demais. Quantos médicos de medicina tradicional chinesa em nosso país são capazes disso? O guia de exploração do Sr. Agao dizia que, se fosse há 10 anos, haveria cerca de 20. Mais de 130 anos atrás. Mas, pelo que sei, inclusive eu mesmo. Não consigo nem contar 5 em todo o país. É realmente uma pena que tão poucos tenham sido registrados. Mas nos últimos anos, não temos estado a desenvolver a medicina tradicional chinesa ao longo de todo este tempo. O número de faculdades de medicina tradicional chinesa também está aumentando, mas ainda não é suficiente. E está errado desde a sua raiz. O Sr. Pooh balançou a cabeça. Já que você quer saber, então eu te aviso. É realmente possível aprender habilidades práticas em uma faculdade de medicina tradicional chinesa? 1 em 10 mil pode não ser possível. Não é que eu não consiga aprender. Na verdade, trata-se da medicina tradicional chinesa para requisitos de talento e habilidade pessoal muito alto. Devemos crescer através da prática contínua. No entanto, as oportunidades de aprendizagem prática são extremamente escassas. Muito menos os estudantes de graduação. Significa falar sobre coisas. Após obter um doutorado, quantas pessoas se atrevem a afirmar que são verdadeiramente capazes? Então, a melhor maneira de transmitir o conhecimento da medicina tradicional chinesa ainda por meio do sistema de aprendizado prático. Por exemplo, um mestre ensina um aprendiz começando por copiar receitas médicas. Mas não se trata apenas de deixá-lo copiar. Em vez disso, o mestre fez perguntas enquanto verificava o pulso. O aprendiz observava e escutava ao mesmo tempo. Em seguida, verifiquem também o pulso dele. Então o mestre prescreveu um remédio. O aprendiz copiou a receita antes de verificar o pulso. Verifica cal e consolida cal mutuaça. Neste processo, você também precisa estudar diversas técnicas e fundamentos da medicina. Aprendendo acupuntura. Esse processo geralmente leva 2 ou 3 décadas. Até mesmo aqueles com talento. São necessários 10 ou 20 anos de estudo para alcançar um nível de sucesso, mesmo que modesto. Mas o ambiente atual, nas condições atuais, quantas pessoas conseguem se estabelecer e estudar por tanto tempo? As pessoas também precisam comer. Eles também precisam ganhar dinheiro para sustentar suas famílias. Mesmo que você não tenha falta de dinheiro. Estudar medicina tradicional chinesa é extremamente chato e tedioso. Pouquíssimas pessoas conseguem perseverar. Além do mais, existem mais 2 grandes problemas. Existem mais 2 grandes questões que são verdadeiramente surpreendentes. Antes disso, ele realmente não sabia que a medicina tradicional chinesa era tão difícil. Aprender não é apenas difícil. Existem inclusive 2 problemas externos. Sim, existem 2 problemas principais. Um deles é a questão dos materiais medicinais. As ervas medicinais que usamos hoje em dia não são exatamente medicamentos falsificados. São, mas produtos de qualidade inferior são vendidos como se fossem superiores. O tempo de plantio insuficiente leva à eficácia insuficiente do medicamento. Existem muitos problemas se o local de origem estiver errado. E isso pode reduzir significativamente a eficácia da prescrição. A segunda questão é o aprimoramento da medicina tradicional chinesa. Nossa medicina tradicional chinesa. Ambos têm a ver com a defesa da justiça e a expulsão do mal. ênfase na harmonia do yin-yang e dos 5 elementos. Mas isso é muito improvável. Muitos aprendizes de medicina chinesa, muitos praticantes da medicina tradicional chinesa também não a compreendem. Eu também não acredito nisso. Então eles simplesmente memorizaram as receitas. Como é que ele vai dirigir isso? Veja os resultados dos exames médicos modernos. No entanto, os exames médicos modernos. Diagnóstico utilizando métodos da medicina tradicional chinesa. Observa cal, ausculta, questionamento. São coisas completamente diferentes. Da terapia dialética ao tratamento de doenças. Uma diferença de uma palavra. Completamente diferentes. Nessa situação, conseguir tratamento realmente depende da sorte. Se você tiver sorte e o diagnóstico estiver correto, é eficaz. Se você não tiver sorte, sintomas leves podem piorar. Em casos graves, seria considerado homicídio autorizado legalmente. Por exemplo, Baiyu-Tang, uma fórmula comumente usada para reduzir a febre alta. Eles só sabiam que Baiyu-Tang, uma fórmula da medicina tradicional chinesa, podia reduzir a febre. Eles se esqueceram completamente da medicina tradicional chinesa. A febre alta pode ser dividida em febre quente e febre fria.
Se for inconveniente transferir o medicamento, os efeitos podem ser os mesmos que os sintomas. E isso só vai piorar a situação. Isso levou a uma deterioração ainda maior do quadro. Por falar nisso, o Sr. Hao balançou a cabeça negativamente. Meu coração está cheio de tristeza. O problema da ocidentalização da medicina tradicional chinesa é generalizado. Este é também um dos principais problemas que dificultam o desenvolvimento e a revitalização da medicina tradicional chinesa. A medicina moderna é, na verdade, uma coisa boa. Diversos métodos de diagnóstico também são muito úteis. A medicina tradicional chinesa pode ser usada para tratamento. Também pode ser usado como referência. Mas você não pode prescrever medicamentos com base nisso. Mas muitos praticantes da medicina tradicional chinesa se esqueceram dessa questão. Ao longo de um ano, as habilidades médicas não melhoraram em nada. Receio que tenham se esquecido completamente de como usar a dialética. Como curar a doença. Além disso, trata-se de tratar ou estabilizar o câncer, para evitar que piore. Embora eu tenha começado a aprender medicina com meu pai quando tinha 6 anos de idade, habilidades médicas relacionadas à gravidez e ao parto estão sempre à disposição. Já se passaram mais de 70 anos. Eu não ousaria dizer que isso pode curar a doença. Só se pode dizer que não há perda quando há oportunidade. Ele compreendeu e franziu a testa. Existe alguma maneira de mudar isso? Eu sou um soldado. Logicamente, isso não deveria ser minha responsabilidade. Ele está com muita vontade de pegar um rato agora. Este é o pequeno pátio externo da mansão Noite Estrelada sem coração. Porque Hu Shu treinou com Lu Xuan. Senti dores extremas por todo o corpo depois de apenas alguns minutos. Fiquei surpresa ao descobrir que meu corpo não estava nada mal. Esses movimentos não parecem envolver muito exercício físico. Porque estou tão cansado. Ah? Brincar com as 5 emoções pode fortalecer o corpo. É bom para nossa saúde. Lu Xuan lembrou com um sorriso de como praticava todos os dias. Você acabará se acostumando a andar. Temos algo importante para fazer na empresa hoje. O novo projeto deve ser aprovado. Com relação às 2 questões dissertativas do exame de admissão à universidade deste ano, o tema continua sendo muito popular online. Numerosos internautas participaram da acalorada discussão. Até mesmo internautas do exterior. Algumas pessoas participaram. Mas Lu Xuan permaneceu em silêncio. Ele nem se deu ao trabalho de prestar atenção nisso. 1 hora depois. Empresa Luchan. Como de costume, o secretário Zhang se reuniu no escritório. Senhor Lu, devemos chamar Li Shen e os outros? Lu Xuan acenou levemente com a mão. Li Shen e os outros devem se concentrar nos assuntos do capitão por enquanto. O novo projeto não precisa deles por enquanto. Basta chamá-los quando precisar de ajuda. Solicitei que você viesse aqui para ajudar no processo de aprovação do projeto. Certo, Senhor Lu, você disse. O secretário Zhang está mesmo a fazer alguma coisa. Minhas mãos já estão no teclado, especialmente computadores. Lu Xuan está muito sério. Meu próximo projeto é. Isso pode realmente fazer o mundo avançar, abrangendo toda uma era. Essa tecnologia. Nem mesmo o menor detalhe pode ser revelado casualmente. Caso contrário, isso causará grandes problemas. Além disso, Lu Xuan tinha certeza de que vinha sendo alvo de perseguição há algum tempo. Talvez. Eles não sabiam o que fazer em seguida. Mas tudo relacionado ao Gongon número 1. Todas aquelas pessoas queriam pôr as mãos nele. Se eu não tomar cuidado, coloque esses materiais no computador. Ele também se conecta à internet. Então eles podem acabar levando embora sem querer. Mesmo que eles tirem isso de você. Eles também conseguiram produzi-lo em pouco tempo. Mas por que deixar que eles tirem isso de você? Esses caras não prestam. Principalmente aqueles caras do exterior. Não humano. Com um só coração e uma só mente. Quando o secretário Zhang ouviu o que Lu Xuan disse, eu também fiquei bastante nervoso. Prepare para mim a biofísica de mais alto nível. Laboratório de Química. Lembre-se, trata-se da especificação mais alta. Dinheiro não é problema. Se você não sabe quais dispositivos, você pode entrar em contato com especialistas da área para obter aconselhamento. Pagar uma taxa de consulta é perfeitamente aceitável. Em segundo lugar, por favor, ajude-me a entrar em contato com alguns fornecedores de materiais. Enviarei um novo pedido mais tarde. E se esses fornecedores forem empresas estrangeiras, após concordarmos com o preço, devemos usar a velocidade mais rápida. Importe mais para mim com velocidade relâmpago, porque talvez só tenhamos esta oportunidade. A expressão do secretário Zhang mudou. Ok, espere 1 minuto, não haverá reembolso. Lu Xuan de repente pensou em uma pergunta. Aqueles caras. Talvez eles não nos vendam a tecnologia do futuro. E a partir daí, negociar os termos. Isso é quase inevitável. Afinal, antes, tenho todos esses produtos estrangeiros de alta tecnologia. A empresa ofendeu um dos lados. Agora quer importar materiais. Eles não complicaram as coisas. Seria estranho se eles não encontrassem uma maneira de explorar as tecnologias futuras. Embora, teoricamente, não existem muitas variedades que precisem ser importadas. Ou talvez devêssemos encontrar mais alguns parceiros, como sugerido no início. Permitir que o parceiro importe em seu próprio nome. Deveria ser possível. PAOM. Este método é viável. Lu Xuan assentiu com a cabeça. É claro que precisamos de parceiros. Projetos anteriores da série Gongon. Precisamos que as figuras importantes testemunhem isso. Resolva seus próprios problemas. Dessa vez, vou fazer o mesmo. Trata-se da fusão nuclear e das tecnologias que a suportam. Sem cooperação, as tecnologias futuras realmente não podem ser protegidas. Mesmo se adicionarmos o ouro do julgamento Incheon, nem mesmo a integração do Washington Group funcionará. Desta vez, as coisas não ficarão estáveis a menos que as autoridades se envolvam. Vamos deixar esse assunto em suspenso por enquanto. Deixe que eles façam isso mais tarde. Quanto aos materiais que não precisam ser importados, o processo normal de aquisição está correto. Então Lu Xuan olhou para o diretor Xian Rushu. Por favor, entre em contato com o tio Ying por mim. Pergunte a ele se ele ainda está interessado desta vez. Por falar nisso. A propósito, você poderia me dizer o que o tio Wang está fazendo? Mas não revele ainda. Basta perguntar se eles gostariam de trabalhar juntos. É claro que ele só tem o direito de investir e receber dividendos. Não ter voz ativa. Quanto à proporção,
Lu Xuan ponderou por um momento e decidiu investir 100 bilhões de moedas da dinastia Tang por uma participação de 10%. A rigor, esse preço é muito barato. Assim que este projeto se desenvolver, mais de 1 trilhão de moedas da dinastia Tang. Mas agora não há nada, apenas tocando seus lábios. Eles atribuíram diretamente ao novo projeto uma avaliação de trilhões. Isso já é o suficiente. Se Lu Xuan pedisse mais, até mesmo seu sogro provavelmente seria considerado um inimigo. Você precisa ficar com raiva de si mesmo. E ninguém estará presente logo no início de um projeto. Vamos calcular diretamente com base na avaliação máxima. Além disso, eles não estão oferecendo apenas dinheiro e nada mais. Ainda precisamos nos esforçar. O dinheiro do próprio Lu Xuan realmente não é suficiente. Embora a Future Technology tenha feito fortuna durante esse período. Mas também depende da finalidade do dinheiro. Isso pode ser suficiente. Mas para jogar com itens de ouro verdadeiramente de alta qualidade, investir dezenas ou centenas de bilhões não fará a menor diferença. Até mesmo na indústria de chips. 1 ou 200 bilhões. É simplesmente investir 50 bilhões ou 100 bilhões. Eles podem nem sequer conseguir ouvir. Em outras palavras, Lu Xuan já domina a tecnologia relevante. Não há necessidade de desenvolver do zero. Portanto, os fundos necessários. Não é muito assustador. Caso contrário, desenvolver a fusão nuclear do zero seria impossível. Muito menos centenas de bilhões. Nem mesmo centenas de milhares, milhões, trilhões ou bilhões seriam capazes de lidar com isso. Algumas tecnologias não podem ser adquiridas simplesmente investindo dinheiro nelas. Afinal, foi um evento que marcou época. Uma participação de 10% avaliada em centenas de bilhões. O secretário Zhang ficou surpreso. Que tipo de projetos tem avaliações iniciais que chegam a trilhões? Se fosse outra pessoa, ele simplesmente pensaria que a outra pessoa não é confiável. Gabar-se e enganar as pessoas. Mas quem disse isso foi Lu Xuan. Ele ficaria apenas chocado. Então, o secretário Zhang. Você deve ir pessoalmente ao departamento responsável. Licenças e autorizações necessárias para solicitar um novo projeto. Certo, Sr. Lu. Que tipo de certificado e licença precisamos solicitar? Terra da Energia. Energia nuclear veneziana de duplo olho. Vamos chamar a fusão nuclear de QUOT. Energia do futuro e QUOT. Como nossa tecnologia futura. A segunda subsidiária abaixo. Por que não chamar isso de energia nuclear do futuro? Porque agora eu entendo. Não se trata apenas de energia nuclear e tecnologias ainda mais avançadas. Apenas com o coração de Moran. A tecnologia atual ainda não consegue fazer isso. No entanto, após algum tempo, descobriu-se que não era verídico. O secretário Zhang, do Departamento de Energia Nuclear, abriu bem a boca. Estava tão empolgada que meu corpo inteiro tremia. Uma série de inchaços cobriu instantaneamente todo seu corpo. A majestosa Avenida Balankova Continuamente. No segundo seguinte, ele pensou em algo. Incapaz de resistir à tentação de perguntar ao Sr. Lu sobre o valor. Você também tirou nota máxima no vestibular deste ano? O que posso fazer, ou do que tenho medo? Não é de admirar que tenha sido avaliado em mais de 1 trilhão desde o início. Em termos dessa tecnologia. Se eles realmente conseguirem criar trilhões, o que é um pouquinho disso? Lu Xuan sorriu, pensando que conseguiria paralisar instantaneamente o secretário Zhang. Nesse momento, quase me esqueci de como respirar. Mas então outra pergunta lhe veio à mente. Eu deveria conseguir tirar nota máxima. Isso não significa que teremos que fazer outra pergunta sobre prorrogação? O presidente Lu é incrível. Por um instante, sua mente ficou em branco. Mesmo que você já tenha visto o mundo. Nesse momento, ele foi completamente incapaz de manter a calma. O secretário Zhang saiu um instante depois. Lu Xuan tem um olhar perspicaz. Descubra o assento em que ele estava sentado. Algumas manchas de água permaneceram, incluindo a área abaixo das nádegas. Há também os encostos das cadeiras e até mesmo os tampos das mesas. Mas não foi porque ele estava morrendo de medo nem nada parecido. Em vez disso, ele ficou tão animado que começou a suar. As roupas ficaram todas encharcadas. Mas entrei em contato com meu pai. Porque Hu Shu beijou Lu Xuan no avião. Ele saiu do escritório com um sorriso. Ele também ficou atônito neste momento. Embora Lu Xuan já lhe tivesse contado essas coisas antes. Mas agora mesmo vi Lu Xuan gesticulando e fazendo exigências. Aquela postura incrivelmente confiante ainda o cativava. Obcecado por isso. Excitado. Eu simplesmente não suporto isso. Ele temia que, se ficasse ali por mais tempo, não conseguiria se conter. Lu Chuan se espreguicou. Ele pegou o celular e encontrou o número de Lu Wen. Mas quando disquei o número, descobri que o telefone estava desligado. Não deveria ser fechado. Então ele tentou ligar para o Kui Li Shengan. Ligação telefônica de Zhou Aian. Como resultado, todas as chamadas não puderam ser completadas. O que está acontecendo? Lu Xuan estava perplexo. Não somos assim. Essa tecnologia foi desenvolvida por meio de um esforço conjunto? Você não fez essa pergunta. Eu jamais conseguiria desenvolver essa tecnologia. Então, você não me colocaria na lista negra de verdade. Então, ele decidiu enviar o secretário Zhang primeiro para a Marinha. Entre em contato com eles pessoalmente em uma boate de alto padrão. O velho Wang e Yin Tianxi estavam se divertindo muito. Desde a colaboração anterior. Os dois também se tornaram muito mais próximos. Temos relaxado muito juntos ultimamente, sempre que temos tempo livre. Repentino. O telefone tocou num dia nublado. Devo desligar. O velho Wang sugeriu. Isso não vai funcionar. Observem um dia nublado. Era minha filha ligando. Como faço para desligar? Silêncio. Não perturbe minha querida filha ao telefone. Ao ouvir isso, o velho Wang imediatamente se interessou. Minha querida filha logo se acalmou e aguçou os ouvidos. Novo interesse de investimento em projetos de Lu Xuan. Você deve estar interessado. Em poucas palavras, ele falou com grande entusiasmo sobre os assuntos do céu. Radiante de alegria, ele quase pulou de alegria. Ele estava desfrutando da massagem tranquilamente. Foi o velho Wang quem aguçou os ouvidos para ouvir a conversas escondidas. Para surpresa de todos, a ladra deu uma cambalhota e se levantou. E imediatamente acenou com a mão. Eles expulsaram os dois massagistas. Então, com um único passo, ele chegou ao lado de Yin Tian.
Colhe-o diretamente no corpo dele. 1000 por aula, com a orelha pressionada contra a parte de trás do telefone. 10% da moeda nacional. Entre em contato com o Banco Lao Wang. Ele está bem ao meu lado. Aguarde minhas boas notícias. Novamente, apenas algumas frases curtas. Desligue o telefone. Um arrepio num dia nublado. Empurra o velho Wang para longe. Seu velho desgraçado, fica longe de mim. Não tenho interesse em homens. Você acha que eu tenho? O velho Wang revirou os olhos. Você conseguiu ouvir isso, não é? Em dias nublados, tenho preguiça de gastar palavras. Basta ouvir, para evitar que eu divague. 100 bilhões por uma participação de 10%. Nós decidiremos quanto cada um de nós deve contribuir. Fundos insuficientes. Você também pode entrar em contato com outros países. Empresas nacionais com histórico limpo investem. Basta converter proporcionalmente. Mas a premissa é que eles não têm voz em nada. Participar apenas na partilha de lucros. Ao mesmo tempo, algumas obrigações correspondentes. Como votar ou não votar. Escolha o chá com preço exorbitante em um dia nublado. Ele tomou um gole e esperou calmamente. Ao mesmo tempo, algumas obrigações correspondentes. Como votar ou não votar. Escolha o chá com preço exorbitante em um dia nublado. Ele tomou um gole e esperou calmamente. Hehe, devo votar ou não? O velho Wang riu. Icot, águia, você acha que eu sou estúpido? Icot. Faz o anjo levantar uma sobrancelha. Acho esse preço um absurdo. Ele não tem pressa para votar. Justo quando estava pensando em me despedir. Mas o velho Wang estava enganando o tolo. Não vou investir na ascensão do meu grupo em Washington ao longo dos anos. Investindo em numerous. Mas ganhar dinheiro tão rapidamente. Tão agradável e sem preocupações. Ou seja, a futura divulgação deste projeto. Testemunhei o talento de Lu Xuan em primeira mão. Seu caráter é impecável. Seu novo projeto exige 100 bilhões de yuans para adquirir uma participação de 10%. Até um tolo perceberia que é algo extraordinário. Se eu fosse diferente. É como se o cérebro de alguém fosse chutado por um burro. Foi um pouco inesperado que você tivesse tanto dinheiro num dia nublado. Vendi todos os meus contratos futuros e outros ativos semelhantes. No máximo, 2 ou 3 podem ser extraídos por mês. Com bilhões chegando ao seu escritório em Washington, DC, você poderia ter 70 bilhões em fundos líquidos. O velho Wang dá de ombros. Icot, não, mas posso vendê-los, Icot. Vender uma casa ou um prédio comercial não é nenhum bicho de 7 cabeças. Você pode simplesmente vendê-lo com desconto. É difícil conseguir um desconto mesmo depois de deduzir o custo. Você tem uma opinião tão elevada do meu genro? Não seja tão ingrato por receber esse benefício. O velho Wang praguejou imediatamente. Icot, seu genro é incrível, Icot. Você é incrível. Estou lhe dizendo, eu tive um filho. E ele não tem ambição nenhuma. Quem me dera ter dado à luz uma menina, mesmo que ela não seja bonita. Gastei centenas de milhões para que ele fizesse cirurgias plásticas. Todos eles vão brigar com você pelo seu genro. Ei, então você perdeu sua chance. Em dias nublados, quando ela inclina a cabeça para trás, minha filha fica naturalmente linda. E não existe essa coisa de Icot, seu avô Icot. O velho Wang ficou tão furioso que pulou de um lado para o outro. Breve, os dois começaram a se organizar para vender seus bens. Isso chegou a causar 2 choques elétricos distintos. De acordo com os tempos, quase 30 bilhões de yuans em contratos futuros foram vendidos de uma só vez. Isso causou diretamente uma volatilidade extrema no mercado futuro. Não só caiu muito. Isso também causou pânico entre os investidores de varejo. Um contrato futuro de 30 bilhões. Isso causou diretamente uma volatilidade extrema no mercado futuro. Não só caiu muito. Isso também causou pânico entre os investidores de varejo. Algumas pessoas simplesmente começaram a correr e se divertiram muito, mesmo até o fim. Isso fez com que outras instituições financeiras e grandes investidores praguejassem e reclamassem, porque eles estão discutindo. Esses operadores de futuros não podem simplesmente ficar de braços cruzados enquanto seus mercados desabam. Podem? Para estabilizar a situação, não temos outra opção se não aceitar a mercadoria. Dizer isso em dias normais, como um grande investidor ou mesmo uma instituição financeira. O recebimento de mercadorias e operações semelhantes são perfeitamente normais. Mas agora estamos recebendo as mercadorias passivamente. Eles nem sequer sabiam o que tinha acontecido. Ganhar e ao mesmo tempo se preocupar. Será que estou por fora das últimas notícias? Outros tinham essa informação, então puderam fugir felizes. Será que me atrevo a aceitá-lo? Devo aceitar. Eles foram pegos recebendo fogo, enquanto procurava freneticamente por pessoas a quem perguntar. Amelda Wendell. Finalmente, descobrimos o que estava acontecendo. Então foi você, filho da puta, que foi mandado para a capital. Comecei a correr bastante em silêncio e estou me divertindo muito, após uma compreensão mais aprofundada. Então, no fim das contas, seu maldito investimento precisava de dinheiro. Droga, você nos fez sofrer tanto, velho. Em seguida, eles enviaram choques elétricos freneticamente aos anjos. Assim que a chamada é completada, eles começam imediatamente a xingar. Em um dia nublado, a gente sabe que está errado. Então eles simplesmente deram risada e deixaram para lá. Quanto ao interesse de algumas pessoas nesse investimento. Em dias nublados, porém, eles permanecem em silêncio sobre assuntos que lhe interessam. Vou levar todos vocês comigo. Vocês são meus inimigos. Eu te ajudarei a ganhar dinheiro. Em que você está pensando? Não houve tanta comoção do lado do velho Wang. Mas os projetos imobiliários do seu Washington Group, praças e locais semelhantes também são muito populares. Assim que as principais incorporadoras imobiliárias souberam da venda com desconto. Isso também ocorreu durante uma frenética disputa de lances na escola secundária número 1 de Jiangxi. A rapidez com que o dinheiro foi arrecadado foi muito encorajadora. A posição dos secretários ainda está na via prioritária. Os departamentos competentes solicitam licenças relacionadas à energia do futuro, certificados como selo máximo da tecnologia do futuro. Além disso, as tecnologias futuras já desfrutam de muitas vantagens. Política prioritária. Então, naturalmente, tudo correu bem no início. Extremamente rápido. Mas depois que ele preencheu o formulário, responsável por muitas políticas preferenciais. Então, naturalmente, tudo correu bem no início. Extremamente rápido. Mas depois que ele preencheu o formulário,
A pessoa responsável pela avaliação aceitou-a de bom grado, ao preparar para carimbar e inserir os dados no computador. Mas foi um golpe feroz e devastador. A principal atividade inclui o desenvolvimento e a comercialização de energia nuclear. Até o momento, não há precedentes para isso. Embora o governo incentive o investimento privado, investir em empresas de energia nuclear, mas isso não significa que apoiamos o seu próprio desenvolvimento. O funcionário olhou para o secretário Zhang, que detinha uma participação majoritária. As pessoas já amaldiçoaram isso, então não me atrevo a carimbar. Ele não conseguiu evitar um sorriso irônico. Essa foto também me assustou. Não acredito que seja verdade. Se algo acontecer depois de tudo ser encoberto, isso não arruinaria completamente? Eu não tenho esse direito. O secretário Zhang não ficou surpreso. Não tem problema rir e brincar. Você poderia, por favor, entrar em contato com seu supervisor por mim? Os bons funcionários geralmente respiram aliviados. Não há nada de errado em contatar seus superiores. Ele deveria ser responsável por lidar com essa situação delicada. Poucos instantes depois, o superior chegou, e alguns minutos depois, a secretária Zhang, com a cabeça a mil, lembrou-se então da mãe de seu superior. Por favor, aguarde um momento enquanto entro em contato com meu superior. Meia hora depois do impacto negativo do superior sobre o superior, já havia 7 ou 8 pessoas atrás do balcão. Os rankings oficiais estão ficando cada vez mais altos. Suas auras são mais fortes que as anteriores. Vendedor de balcão original. Eles estavam todos espremidos num canto. Tremendo Ollie. Até o chefe da unidade estava presente. Mas neste momento, ele também estava coberto de manchas brancas, sob suor frio. Embora seja junho, mas o ar-condicionado aqui é muito frio. Logicamente falando, sem exercícios extenuantes. É impossível para mim suar. Mas agora estavam todos encharcados de suor, enxugando suor freneticamente. Caramba! Gerente-geral Shen Wenbin, ao tocar as meninges cobertas de suor frio. Se você quisesse xingar alguém, solicite-me que carimbe este tipo de documento. Vou garantir que você seja expulso. Não é bom perguntar para outras pessoas. Se você quisesse xingar alguém, solicite-me que carimbe este tipo de documento. Vou garantir que você seja expulso. Se fosse outra pessoa, meus subordinados ousam me chamar aqui. Até eles levaram bronca. Infelizmente, não há ICOT e CICOT. Tecnologia futura na geração atual. Essa é uma empresa realmente excepcional. Embora atualmente pareça ser apenas um negócio que vale dezenas de bilhões. Mas todos sabem que o futuro da tecnologia é promissor. Assim que estiverem dispostos a tornar o assunto público. Uma capitalização de mercado superior a 1 trilhão não é um problema. Além disso, existem políticas relacionadas. Os requisitos acima, sob a premissa de não violar leis, regulamentos e princípios. Todas as luzes verdes. Mas quem se atreve a acender a luz verde agora? Eu definitivamente não me atreveria. Quem se atrever a dirigi-lo, que venha. Shen Wenbin respirou fundo e olhou impotente para o secretário Zhang. Logicamente, a Future Technology deveria criar uma subsidiária. Devemos apoiar inconditionalmente. Afinal, este também é um investimento considerável para nós. Além disso, criará empregos, oportunidades e um grande número de talentos. Mas os perseguidores, essas licenças e autorizações relacionadas à energia nuclear, eu realmente não tenho essa permissão. Por que você não tenta subir um pouco mais? O secretário Zhang já havia adivinhado. Eles não vão. Eu não ousaria carimbar meu próprio selo tão facilmente. Então ele riu sem pressa. Por que vocês, camaradas, não escutam isso? Estamos nos preparando para o futuro da energia. Qual é o valor do investimento inicial? Shen Wenbin ficou estupefato. Quanto aumenta sua frequência cardíaca imediatamente? O investimento da primeira fase é de 1 trilhão. Tangubi. O secretário ancorou sem pestanejar. Outros haviam investido centenas de bilhões. Apenas 10% das ações são permitidas. É simplesmente 1 trilhão. CEO ouviu isso. Shen Wenbin tremeu por um longo tempo. A raiva brotou do coração. Fenômenos malignos surgem na fronteira. Essa é definitivamente uma questão polêmica. E está extremamente quente ao toque. Mas e se no final tudo der certo? Deixando de lado outras coisas. Esse investimento de 1 trilhão de dólares já se consolidou. Que grande conquista. Achei que não tinha nenhuma chance de ser promovido. Mas se esse ataque for apoiado, isso não é necessariamente verdade. Caramba, que ataque enorme. Achei que não tinha nenhuma chance de ser promovido. Mas se esse ataque for apoiado, isso não é necessariamente verdade. Eu não ousaria simplesmente carimbar depois de fazer isso. Mas vale a pena tentar. Secretária Zhang, tive uma ideia. Shen Wenbin mudou de ideia e disse, Icot, eu te ajudarei a se candidatar aos superiores, Icot. Isso seria problemático. O secretário Zhang sorriu, levantou-se e dirigiu-se ao camarada. Nosso CEO, Lu, disse. Isso não significa que não utilizaremos tecnologias futuras. Além do mais, vários outros investidores nacionais também participarão. As Forças Armadas também serão uma de nossas empresas controladoras de autodefesa. Ao ouvir isso, Shen Wenbin, os olhos deles brilharam imediatamente. Os militares também participariam. Isso seria diferente. Neste momento, tudo que ele queria perguntar era, por que você não disse isso antes? Por que você não disse isso antes? Farei o meu melhor. Ele praticamente deu um tapinha no peito e garantiu isso. Após a saída do secretário Zhang, Shen Wenbin imediatamente pegou os documentos pertinentes. Eu parti pessoalmente para a capital, lado do secretário Zhang. Ele foi ao quartel-general da Marinha para ver Hovan. No entanto, eles foram barrados no portão e não tiveram permissão para entrar. E informou Hovan sobre a situação atual. O Kui e outros. Todos eles estão realizando missões ultra-secretas. O secretário Zhang franziu ligeiramente a testa ao não ver nenhum visitante. Só quando for uma pessoa da tecnologia do futuro. Não há problema nenhum em o presidente Lu Xuan ter me convidado para ir até lá. É claro que isso está aberto à discussão, principalmente se for uma missão confidencial. Não devo incomodá-lo. Só espero que você consiga fazer isso no momento certo. Por favor, informe-os. Aguarde a tecnologia futura Lu Xuan. Os dois guardas ficaram ligeiramente surpresos.
O presidente Lu Xuan enviou você para cá. Espere um minuto, vou reportar isso agora mesmo. Após dizer isso, um deles fugiu. Mesmo com equipamento de comunicação, isso não é necessário. O que está acontecendo com o secretário Zhang? Não era para ser uma missão ultra secreta? Os outros caras perceberam a confusão dele. Você não sabe o que é piedade filial. O líder instruiu que ninguém fosse visto durante a tarefa. Ignore tudo. No entanto, assuntos relacionados ao presidente Lu são uma exceção. O secretário Zhang percebeu de repente. Mas ele ficou muito surpreso. Ninguém é visto. Ignore tudo. No entanto, assuntos relacionados ao presidente Lu são uma exceção. O secretário Zhang percebeu de repente. Mas ele ficou muito surpreso. A tarefa de incentivo que eles estavam realizando era correta? Lembro-me de Lu Wen ter ido ver o presidente Lu antes da elaboração das questões do exame de admissão à universidade. A notificação foi entregue rapidamente. Lu Wen ajeitou os óculos e olhou para o Kui. Este último não hesitou nem um pouco. Levantem-se e fiquem de olho na situação. Irei pessoalmente. A sala de reuniões estava agora completamente cheia. Unidades nucleares de vários tipos na China. Física. Todos os especialistas relevantes, munidos de material confiável, já chegaram. Verificando freneticamente. Entretanto, eles estavam quase se matando, com as discussões se intensificando. Wu Kui liderou seus homens. O secretário Zhang dirigiu-se diretamente à Future Technology, que ficava na rua. Os dois então se encontraram no escritório de Lu Xuan. Pequeno servo, nos encontramos novamente. Wu Kui cumprimentou Lu Xuan com um sorriso. Sua expressão, no entanto, era bastante complexa. Completamente diferente de quando nos conhecemos. Foi então que ele percebeu que Lu Xuan era uma pessoa talentosa. Também muito. Esperamos que Lu Xuan alcance resultados ainda mais extraordinários. Mas eu jamais imaginei que seria menos de um ano depois. Para ser preciso, faz apenas cerca de meio ano. Lu Xuan realmente chegou a este local. Inconcebível, mas digno de muitos elogios. Originalmente, eu pretendia visitar. Inesperadamente, Wu Leoning apareceu pessoalmente. Lu Xuan lembrou com um sorriso. No entanto, ele não foi exceção quando o velho apareceu pessoalmente. Afinal, as perguntas foram elaboradas pela Marinha. Eles certamente prestarão atenção à resposta imediatamente. Claramente, a Marinha percebeu alguns problemas. Isso é normal. Afinal, algumas pessoas de lá foram envenenadas. É claro que irei pessoalmente. Enquanto falava, ele próprio obteve uma licença de arsenal. Entregue a Lu Xuan. Lu Xuan ficou radiante. Então, por curiosidade, agradeci ao ancião Wu por suas instruções. A verificação foi concluída e está em andamento. No entanto, todos os especialistas determinaram unanimemente, mesmo que não possa ser bem-sucedido diretamente. Isso também pode nos poupar pelo menos 23, em processo de verificação. No entanto, todos os especialistas determinaram unanimemente, mesmo que não possa ser bem-sucedido diretamente. Isso também pode nos poupar pelo menos 20 ou 30 anos. Vamos evitar décadas de desvios. Portanto, você merece essa licença. Não tínhamos combinado isso antes? Lu Xuan assentiu com a cabeça sem hesitar. Assim que ele entregou a carteira de habilitação, ela estava lá, ao se preparar para começar os negócios. Este é o assunto que vou abordar agora. Devo dizer que os professores especialistas são realmente muito rápidos. Wu Kui lançou um olhar profundo para Lu Xuan. Gostaria de saber os detalhes. Lu Wen explicou isso muito claramente ao telefone agora mesmo. Após os especialistas analisarem a parte inicial, para se acalmar e verificar o cálculo. Após o debate final, chegou-se a uma conclusão unificada. Isso significa que a resposta de Lu Xuan é viável. Pelo menos Lu Xuan. O esquema proposto para a implementação da tecnologia de fusão nuclear controlada. Eles não encontraram nenhum problema com alinhamento. Mas tudo isso se baseia em uma premissa fundamental. Esse é o elemento de que precisamos. Cava realmente existe. E de fato produz os efeitos descritos. Pode-se dizer que os elementos de Sichuan. Esse é Lu Xuan. O princípio fundamental deste esquema de fusão nuclear controlada. Sem o elemento de Sichuan, nada se sustentaria. Mas se o elemento de Sichuan for real, então eles provavelmente seriam capazes de iniciar o experimento imediatamente. Até mesmo construção. Quanto a alguns problemas menores que podem ser encontrados. Do que há para ter medo? Problemas existem para serem resolvidos. Sem chuva não há arco-íris. De que adianta ficar criando estratégias sem sair de casa? Você ainda precisa experimentar por si mesmo. Mas será que esse elemento do vestuário realmente existe? Entre os elementos atualmente conhecidos. Mas não há qualquer elemento de desgaste. Além disso, a estranheza e a aventura são simplesmente surpreendentes demais. Rovan ainda é mais forte. Entre os elementos conhecidos anteriormente. Mas não há qualquer elemento de desgaste. Além disso, sua estranheza é simplesmente surpreendente demais para a história. No entanto, Rovan também enfatizou. Especialistas disseram certa vez, mesmo que seja um golpe, é também um golpe incrivelmente sofisticado. E nós entramos de livre e espontânea vontade nesse golpe. Ele os enganou completamente. O significado por trás dessas palavras é bastante óbvio. Vestindo elementos da piedade filial de Lu Xuan. Na verdade, é a base para alcançar a fusão nuclear controlada. O que exatamente é esse QOT? Elemento de desgaste QOT. Algum elemento atualmente desconhecido pela humanidade. Porque eu nunca ouvi falar disso. Embora o Kui não seja um especialista relevante. Mas para conseguir alcançar essa posição, ainda possuo algum conhecimento relevante. É possível usar elementos. Usá-lo não envolve nenhum elemento desconhecido. Na verdade, trata-se de um elemento que atualmente não existe. Portanto, é perfeitamente normal que o senhor nunca tenha ouvido falar dele, Sr. Wu. Sem arrependimentos, percebi de repente. Mas ele não se apressou em fazer mais perguntas. Muito calmo. Lu Xuan viu isso. É também uma forma sutil de crítica. Graças. Esse senhor não é especialista em tecnologia. Caso contrário, ouça. Tenho receio de que essas palavras me façam proferir insultos contra eles de forma incontrolável. Ele então chegou, mas logo estaria lá. Devido à tecnologia futura, uma nova subsidiária será criada. Então, começarei imediatamente a sintetizar o elemento Sichuan. Sintetizar novos elementos.
Moran Hart não possui séries da Marvel, etc. Também existem filmes de super-heróis no exterior, mas não existiam terráqueos como o Homem de Ferro. Superheroes conhecidos. Portanto, Ukui pareceu surpreso naquele momento. Exatamente como eu esperava. Mas é impossível associá-lo ao Homem de Ferro de qualquer forma, embora eu não entenda de tecnologia. Mas Ukui também sabia o quão insano isso era. E qual seria o benefício se isso fosse bem sucedido? O que estamos esperando? Não é que eu queira esperar. As condições necessárias ainda não estão presentes. O diretor Lu Xuan deu de ombros e disse, Icot, primeiro, vamos falar sobre a questão das licenças e certificados. Icot. Senhor Wu, o senhor também deveria saber. Nosso país atualmente impõe restrições aos direitos privados. O diretor Lu Xuan deu de ombros primeiro. Problemas com licenças e certificados. Senhor Wu, o senhor também deveria saber. Nosso país atualmente apoia empresas privadas. Ainda existem alguns tabus em torno da aquisição de uma participação majoritária em uma empresa de energia nuclear, embora tenhamos feito o pedido. Mas eu não sei qual é a taxa de sucesso. Precisamos adquirir alguns equipamentos relacionados, materiais, etc. Ao ouvir isso, o velho o entendeu. Não é nada demais. Eu cuido disso para você, contanto que o que você diga seja verdade. Então você não precisa se preocupar com nada. Pelo contrário, até mesmo todo o nosso país. Todos eles estarão atrás de você, enquanto assiste sua nova coleção de peidos, protegendo você das tempestades e ajudando você a crescer. Fico aliviado em ouvir suas palavras, quinto ancião. Lu Xuan sorriu e disse, Icot, esqueçam o Photoshop. O autor amarelou. Icot. Esta parte está simplificada. Caso contrário, a questão da harmonia nunca terá fim. As pessoas não devem fazer algo no país no futuro. Prestar atenção aos detalhes da trama em relação ao governo e outros aspectos. Ou expressão lógica. É bom saber o que aconteceu. Então, Sr. Wu, posso perguntar, a sua marinha ou as forças armadas têm algum interesse? Investimento divertido em nossa energia futura. É claro que o Kui também não poupou palavras. Mesmo que você não diga isso. Eu também gostaria de mencionar isso. Embora apoiemos. Mas eles definitivamente precisam se envolver. A participação é possível. Lu Xuan assentiu com a cabeça, mas não detinha o controle acionário. Falta de voz correspondente. Você pode ver. É possível haver dividendos. Preço interno disponível. Tudo o que precisamos para o nosso futuro fornecimento de energia. Mas a tecnologia continuará em minhas mãos. Cabe a mim tomar as decisões. Caso isso não seja acordado, então não há nada a discutir. Seja gentil quando precisar ser. Quando chegar a hora de ser firme. Lu Xuan, no entanto, definitivamente não seria fraco. Para ser sincero, ele não tem medo nenhum. Afinal, trata-se de lutar pelos próprios interesses. Além disso, já não se trata apenas de interesses. Ele acredita no país. Mas também é preciso deixar uma saída. A receita para criar elementos tecidos à mão. Ele definitivamente não vai revelar isso. Quanto a saber se eles se forçarão a isso. Mas também é preciso deixar uma saída. A receita para criar elementos tecidos à mão. Ele definitivamente não vai revelar isso. Quanto a saber se eles se forçarão a isso. Lu Xuan acreditava que eles não poderiam ser tão estúpidos. Fazer a coisa prejudicial de matar a galinha dos ovos de ouro. Eu tenho apenas 21 anos. Mas o núcleo controlável já foi. Eles até desenvolveram tecnologia de fusão. Dê a si mesmo mais algum tempo. É inimaginável até onde eu posso chegar. Tome uma atitude em relação a si mesmo agora. Orgulho de si mesmo. Se meu cérebro não foi sobrecarregado 1800 vezes. Eu realmente não consigo fazer isso. Qualquer pessoa normal. Você deveria saber que precisa se tratar melhor. Construa uma cooperação estreita em vez de orgulho. Além disso, as condições que eles ofereciam não eram ruins. Não é verdade? Em princípio, não tenho problema nenhum com isso. Mas não posso falar por todo o país. Você entende? Após uma breve pausa, Ukui. Reportarei isso imediatamente mais tarde. E esforce-se para. Não deve ser um grande problema. Na pior das hipóteses, vou apenas dizer umas boas verdades para todos eles. Se tudo mais falhar. Ukui começou a mostrar as mangas, e foi aí que tudo ficou paralisado. O Laume irita. Piedade é filial de Heuchuan. Minha condição é que você consiga 200 bilhões. Uma participação de 20% é razoável sem qualquer aprovação das autoridades. 200 bilhões. 20% parece uma pequena quantia. Mas não se esqueça para que serve isto. Então, aguardarei pacientemente por boas notícias. Sem problema, vou providenciar isso imediatamente. O Kui levantou-se imediatamente e saiu. Os preparativos começaram imediatamente assim que entramos no carro. A primeira coisa que fiz foi ligar para o Departamento de Indústria e Comércio. Oficial de mais alta patente. Neste momento, a outra parte está recebendo o relatório de Shen Wenbin. E deu uma bronca daquelas em Shen Wenbin. O que significa o envolvimento dos militares? Por que não recebi uma notificação? Se isso fosse verdade, eu não saberia? Você está esperando enquanto eu atendo esta ligação? Então continuarei a amaldiçoá-lo. Shen Wenbin ficou encolhido no mesmo lugar como uma codorna injustiçada, sendo alimentada. Velho Wu, o que é isso? Tenho absoluta certeza de que não há nenhum problema da minha parte. Não se preocupe, lutarei contra qualquer um que ousar me impedir. Após desligar o telefone, Shen Wenbin estava. Tenho absoluta certeza. Admito que minha voz estava um pouco alta agora há pouco. Mas você sabe, estou apenas agindo de forma imparcial para seu próprio bem. Mas agora as coisas são diferentes. Está decidido. Shen Wenbin, sim, sim, sim. Você tem toda razão. Ele lembrou que não era nada com que se preocupar. Então era algo esperado. O que mais podemos fazer? Devemos chamar a polícia? Dê uma bronca no seu chefe. Mas agora que está tudo pronto, Shen Wenbin está radiante. Este é um projeto gigantesco, com investimentos iniciais superiores a 1 trilhão. Assim que o projeto começar. E se conseguirmos alcançar alguns resultados. Isso seria, sem dúvida, uma grande conquista para mim. Apenas. Não sei quem fez essa ligação. Deve ser o exército. De fato, a tecnologia do futuro recebeu apoio dos militares. Mas isso também é verdade. No caminho de volta, Shen Wenbin foi aos poucos organizando seus pensamentos, deixando de lado outras coisas.
Tecnologia do futuro. O novo material que foi produzido é extremamente pervertido. Pode ser chamado de versátil. Pode entrar no mar ou voar para o céu. Pode ser usado até para fabricar canos de canhão e até mesmo aviões de combate. Não é surpresa que Shane tenha ligações com os militares. Será que desta vez os militares realmente se beneficiaram? A taxa de sucesso deverá ser extremamente alta. Ele ficou cada vez mais animado. Desta vez, eu não vou simplesmente decolar. Por outro lado, após o Kui retornar ao quartel-general da Marinha, sem dizer uma palavra, providenciaram imediatamente um avião particular para voar até a capital. Então, isso se deu em sua própria identidade, convocando quase todos os altos funcionários militares e políticos. Foi proposto um plano para a futura cooperação energética, e os resultados dos cálculos realizados por diversos especialistas, opiniões, etc. Em pouco tempo, um debate acalorado eclodiu entre muitas figuras influentes. Existem apoiadores e opositores. É muito barulhento, como uma feira de produtores rurais. Em pouco tempo, um debate acalorado eclodiu entre muitas figuras influentes. Existem apoiadores e opositores. Era tão barulhento que parecia uma feira de verduras. Este cenário aconteceu com estas pessoas. É realmente uma cena rara. Os figurões militares formavam um grupo sem precedentes. Quando descobri se a tecnologia de fusão nuclear controlada era útil, mesmo quando os testes formais podem começar muito em breve. Todos demonstraram grande interesse e levantaram as mãos em apoio. Mas as opiniões e pontos de vista dos líderes do lado afirmativo. Mas são coisas de todo tipo. Existem vários oponentes. A reunião de alto nível então degenerou em uma troca mútua de elogios entre os dois lados. Shen Naivu não era bom em falar em público, mas essa cooperação é imprescindível. Sou um funcionário público, mas eu não controlo as minhas opiniões, independentemente de serem funcionários civis ou militares. Na minha opinião, isso representa um desperdício excessivo de recursos e mão de obra. E isso claramente ultrapassa as limitações tecnológicas da era atual. No final, será inevitavelmente uma perda de tempo e esforço. Já que é esse o caso, por que desperdiçar tanta mão de obra, recursos materiais e dinheiro? Você realmente acredita em um estudante do ensino médio para poder desenvolver essa tecnologia? Antes da entrevista de Gongon One, quem acreditaria que Lu Xuan seria capaz de produzir o Gongon número 1, até mesmo novos materiais? Isso é suficiente para modernizar completamente todos os nossos equipamentos. Isso é diferente. A diferença do martelo. Vocês não sabem de nada. Você não entende nada. Tudo que as Forças Armadas fazem é pedir verbas militares todos os anos. Eles não aceitarão se não forem pagos o suficiente. Você sabe o quão difícil é ganhar dinheiro? Um projeto fadado ao fracasso. 200 bilhões representam apenas 20%. Por que você não vai lá e rouba? Só vocês conhecem o martelo. A dignidade reside apenas em enfrentar o vento. A verdade reside apenas ao alcance dos canhões. É fácil de dizer. De onde vem o dinheiro? Seu exército este ano não deveria. A discussão entre os dois lados se intensificou. No final, a saliva voou para todo lado. Os líderes militares praticamente arregaçaram as mangas e começaram a trabalhar imediatamente. Finalmente, o Kui não aguentou mais. Ele bateu com a mão na mesa. Cuspir tão longe é só para ganhar dinheiro, não é? Os caquis são secos diretamente. Finalmente, o Kui não aguentou mais. Ele bateu com a mão na mesa. Cuspir tão longe é só para ganhar dinheiro, não é? Se tudo mais falhar, nossa marinha arcará com os custos. Você pode continuar a fornecer financiamento militar normalmente. Como gastamos o dinheiro é problema nosso. Mas desta forma, Echoes to Future Energy. Mas aí ela pertenceria à nossa marinha. Se receber dividendos no futuro. Você não receberá um único centavo. Não seja impulsivo. Muitos que optaram por permanecer neutros se manifestaram para oferecer conselhos neste momento. Velho Wu, seu temperamento é muito explosivo. Vamos discutir isso mais a fundo e pensar bem antes de tomar uma decisão. O que é preciso levar em consideração? O Kui bateu com a mão na mesa e sentou-se com um baque surdo. O que há para discutir? Eu já pensei muito sobre isso. Discutir com você é uma completa perda de tempo. Isso está resolvido. O que combater? Franzindo a testa. O que você está fazendo não é um desperdício de verbas militares? Isso dá 200 bilhões. Eles não suportam a ideia de desperdiçar nenhum investimento. Deseja ter acesso à tecnologia de ponta? Vocês não chegam nem perto da qualidade de um operário braçal como eu. Está decidido, então. Alguns oficiais militares de alta patente se manifestaram. Gostaria de saber se posso ajudar a dividir o fardo. Como resultado, Buku recusou veementemente. Significa que a marinha está agindo por conta própria. No fim, o Kui saiu furioso. A reunião terminou em discórdia. No avião de volta, Rovan estava um tanto preocupado com a liderança. O que você está fazendo não é um pouco inapropriado? E se eles simplesmente não querem pagar? O Kui zombou de mim. Eu só queria contar a eles o que eu ia fazer, independentemente do resultado. Afinal, eles foram notificados. Portanto, ninguém pode usar esse motivo para atacar. Além disso, você acha que eu quero que eles me deem dinheiro? Para ser honesto, estou muito confiante nesta colaboração. Uma vez bem-sucedido, nossa marinha nem precisa se preocupar com gastos militares. Agora, todos os anos, fazemos uma oração ao vovô. Peça dinheiro para o exército à vovó. Após a cooperação ser bem-sucedida, eles nos imploraram por dinheiro. Aceitar ou não depende do nosso estado de espírito. Lu Venkin ajeita seus óculos de aros dourados. Antes que a cooperação seja bem-sucedida. Mas eles nos imploraram por dinheiro. Aceitar ou não depende do nosso estado de espírito. Lu Venkin ajeitou seus óculos de aros dourados e ficou em silêncio. É verdade. Ele deu um sorriso amargo para si mesmo. Mas se não der certo no final, nem mesmo o senhor conseguiria suportar esse fardo. Basta olhar para a aparência confiante de Wu Kui. Ele não queria estragar o clima. Ele só podia se preocupar em segredo. Certa manhã, Lu Xuan acaba de chegar à empresa. Wu Kui chegou com seus homens e o contrato. As pessoas ficam muito animadas quando recebem boas notícias. O rosto de Wu Kui irradiava alegria. Ele estava na casa dos 70 anos, mas ainda era muito enérgico.
É como se eu tivesse rejuvenescido 15 anos da noite para o dia. Trouxe o contrato comigo. Possui selos militares e oficiais. Sem problema algum. Isso seria maravilhoso. Lu Xuan ficou radiante. Sem problema algum. Ele fingiu não ouvir aquelas palavras. Sem problema algum. Talvez agora não haja mais problema. Mas quem sabe o que acontecerá depois disso? Principalmente se o Gui não estiver presente. Quem sabe que tipo de demônios ou monstros podem surgir de repente? Portanto, você precisa guardar algumas cartas na manga. Essas cartas na manga. Não se trata apenas da fórmula confidencial relacionada. Apenas vestindo elementos. Deveria haver também mais em termos absolutos. A capacidade de reverter a situação em meio à adversidade. Ao menos seja capaz de se proteger. E garanta a segurança daqueles que você ama. E ele já tem um manuscrito complementar para isso. Uma vez desenvolvida, tecnologia de fusão nuclear controlada. Você pode começar a trabalhar nisso. Há tempo suficiente. A julgar pelo estado físico atual de Wukui, pelo menos. Deve ficar tudo bem. Vamos assinar o contrato, salvo imprevistos. Wukui mencionou que estava ainda mais ansioso do que Lu Xuan, então ele tinha que estar. Sua marinha está reprimida há muito tempo. Embora a região esteja agora quase concluída. Palco de lançamento. Mas ainda não é suficiente. Sem um porta-aviões, vamos ver quem se atreve a desafiar a mim e ao meu porta-aviões. Sempre faltou apenas alguns pontos. Mas se desenvolver um porta-aviões movido a fusão nuclear controlada. Vamos ver quem se atreve a falar bobagens na minha frente agora. Quem se atreve a desafiar minha marinha de doces. Não vamos provocar os outros. No entanto, é imprescindível adquirir rapidamente a capacidade de enfrentar provocações. Não importa quem seja a outra parte. Podemos derrotá-los com uma ação rápida e decisiva. A força da pessoa do outro lado que o chama de Kot, papai Kot. Nossa colaboração é mais do que apenas uma parceria entre 4 partes. Eles devem chegar em breve. Lu Xuan disse para se acalmar. Quem mais é seu sogro? Viúva Xiaowang. Gu Kui percebeu de repente. Xiaowang é muito bom. Das nossas forças armadas. A namorada dele continua bem, mas eu não tenho problema nenhum com isso. É melhor esperar até que eles cheguem para assinar. Lu Xuan ergueu uma sobrancelha. Ao que parece, a origem do velho Wang é bastante extraordinária. Mas isso também é verdade. Sem esse contexto de identidade. Após a entrevista com Gong Gong Nu, Wan, é improvável que as coisas permaneçam pacíficas dessa forma. Afinal, aqueles interessados em tecnologias relacionadas. Não se trata apenas das pessoas e dos eventos no exterior. E muitas vezes, as pessoas mais problemáticas e difíceis de lidar são aquelas que estão dentro da organização. Não encontrei nenhum. Claramente, o velho Wang Wafu possui um poder de intimidação considerável. Quanto ao sogro, bem, ele não tem muita história de vida. Eu sou um dos cintos. Talvez isso possa evitar alguns problemas. Mas certamente não muitos. Mas desta vez é diferente. A marinha entrou na jogada e assumiu o comando. Não devem ocorrer grandes problemas. 12 minutos depois. O tempo estava nublado quando Lao Wang pegou um resfriado. Os dois chegaram cheios de expectativa e entusiasmo. Inicialmente, Lao Wang queria aprender um pouco mais sobre isso. Que tipo de projeto é esse? Ao ver o resultado, Wukui ficou imediatamente surpreso. Quando souberam que a marinha financiaria 200 bilhões por conta própria, após adquirir 20% das ações. Eles ficaram tão surpresos que perguntaram o que estava acontecendo. Que pergunta estúpida. Basta assinar e transferir o dinheiro. É só isso. Logo após a assinatura do contrato. Depois que Lu Xuan o informou sobre o projeto que ele iria realizar. A mãe do velho Wang usa energia de fusão nuclear controlada. Instrucos Charles. Após a assinatura do contrato. Depois que Lu Xuan o informou sobre o projeto que ele iria realizar. A mãe do velho Wang foi até a fonte de energia de fusão nuclear controlada. Posso desistir agora? Claro, estou brincando. Embora chocado. Mas com a adição de Wukui e da marinha. O velho Wang ainda nutria uma réstia de ilusão. Lu Xuan então elaborou uma lista de itens que precisavam ser comprados. Eles foram entregues ao velho Wang e ao anjo, respectivamente. Tio Yin e a Tio Wang. Somos todos família, então vamos deixar as formalidades de lado. Future. A tecnologia tem ofendido muitas empresas estrangeiras. Se os importarmos sob o pretexto de energia futura, com certeza haverá muitas dificuldades. Muito problemático. Não temos tempo nem vontade de discutir com eles. Então eu acho. Permitir que você use o Grupo Washington, em nome da Angel Financial. Acesse o site para adquirir esses materiais. Então, nós o compraremos pelo preço original. Depois, há o colisor quântico. O modelo mais avançado requer 10 unidades. É necessária velocidade. Além disso, antes que a outra parte entregue as mercadorias. Absolutamente nenhuma informação sobre isso pode vazar. Não podemos deixar essas empresas estrangeiras saberem do que precisamos para nossa energia futura. Os dois assentiram imediatamente. Icot, sem problema, Icot. Questões menores, desde que não haja proibição. E isso não me afetará por enquanto. Quanto ao que se segue. O velho Wang suspirou baixinho. Icot, o que você fez antes foi, Icot. Está no meu novo cartão. Mas quase se pode dizer. Isso inclui todas as empresas estrangeiras. Até mesmo todos os outros países se sentiram ofendidos. Assim que eles começarem a levar isso a sério. As tecnologias futuras podem enfrentar desafios significativos. Esse dia chegará mais cedo ou mais tarde. Lu Xuan já estava mentalmente preparado para isso. Piedade filial, mas desde que sejamos fortes o suficiente. Tudo será resolvido. Acredito que será em breve. Essas coisas não são necessidades para eles. Mesmo 3 a 5 anos depois. Eles choraram e gritaram. Nos dê a tecnologia mais avançada. Talvez nem estejamos dispostos a aceitar isso. Porque eles a menosprezam. Muito bem dito. Wukui bateu com o punho na mesa. Admiro seu espírito guerreiro, garoto. Uma pessoa jovem deve ser tão despreocupada quanto um adolescente. O objetivo é garantir que os de posição hierárquica mais alta se expressem bem. Wukui bate com força na mesa. Adoro seu espírito livre, garoto. Uma pessoa jovem deve ser tão despreocupada quanto um adolescente. O objetivo é impedir que eles entrem em contato com você. Os contratos já foram assinados. O dinheiro será depositado na conta gradualmente.
Há mais uma coisa que precisa de planejamento cuidadoso. Caso contrário, será tarde demais quando o assunto se tornar público. Ele encarou Lu Xuan. Sua expressão gradualmente tornou-se séria. Provérbios antigos. Lu Xuan tocou o chão suavemente ao desmontar, sem diminuir a velocidade. Ainda não consegui descobrir. Balancei a cabeça e suspirei baixinho. Icot. E quanto à sua segurança? Icot. Sua segurança é agora de suma importância. Você entende? Caso contrário, uma vez desenvolvida a tecnologia de fusão nuclear controlada, eles não podem esconder isso de nós, então talvez possamos bloquear a tecnologia. Mas é impossível bloquear todas as notícias. Após o vazamento da informação, você se tornou um lugar de importância. Todos os países e todas as potências querem você. Se você não conseguir, será destruído. Em um dia nublado, assuma o controle do assunto. Rostel Polito. Ele só estava concentrado em se surpreender. Eu realmente não esperava por isso. De fato, o velho Wang assentiu enfaticamente. A escuridão na realidade é muito mais assustadora do que você pode imaginar. Até mesmo aqueles romances descritos. E isso é apenas a ponta do iceberg. Não apenas aquelas nações hostis. Países neutros. Mesmo aqueles países e forças baseados em recursos energéticos. Eu também não consigo ficar parado. Devido ao surgimento da fusão nuclear controlada. Isso os enviará quase instantaneamente do céu para o inferno. Não deveria dizer. Nenhum país quer. Obtenção da tecnologia de fusão nuclear controlada. Entretanto, esses países poderosos. Eles jamais desejariam nos ver ascender. E você se tornará uma pedra no sapato de todos eles. Espinho Carnudo. Seria melhor se pudéssemos recuperá-lo e usá-lo para eles. Não consigo recuperá-lo. Então, o velho Wang só conseguiu fazer um gesto como se estivesse cortando a garganta. Sua segurança deve ser garantida. Sem perdas. Então a queda deve ser do mais alto padrão. Vou providenciar para que 2 deles se movam para o lado. Turnos de 20 horas para sua proteção pessoal. Ao mesmo tempo, um dos seus funcionários será designado para a área circundante. Vou providenciar para que 2 deles se movam para o lado. Turnos de 20 horas para sua proteção pessoal. Ao mesmo tempo, um dos seus funcionários será designado para a área circundante. Faça isso tendo você como centro. É claro que eles normalmente não aparecem. Você nem notaria a presença deles. Lu Xuan ficou ligeiramente surpreso com uma declaração tão exagerada. Esse padrão tão elevado é um pouco exagerado. Mas será que proteção justa 24 horas por dia não é um pouco demais? Lu Xuan coçou a cabeça, pensando. Icot. Proteção pessoal 24 horas por dia é desnecessária. Icot. Não é muito conveniente. Eu entendo o que você quer dizer. O Cui, no entanto, bebeu seu chá honestamente. Isso significa que tudo está sob controle, mas está tudo bem. As mulheres soldados conseguem sustentar metade do céu. Temos soldados mulheres. Lu Xuan, você me entendeu completamente errado, entendeu? Mas parece que não consigo recusar. Além disso, a partir de agora, você já está oficialmente registrado em nosso grupo de especialistas navais. Desfrute da facção e dos benefícios. Uma vez que a tecnologia de fusão nuclear controlada seja desenvolvida com sucesso, você desfruta dos privilégios e do tratamento de um funcionário de alto escalão. A indução de Wukui não se limita apenas a você. Wukui terminou de explicar seus planos para Lu Xuan. Ele não teve tempo nem oportunidade para apresentar objeções. Você também deve garantir a segurança de seus pais, incluindo seu futuro. Eles não têm nenhum outro direito, certo? O que aconteceu? Wukui, no entanto, não demonstrou qualquer intenção de recuar. Ninguém pode prendê-lo por ameaçar Lu Xuan. Isso é possível. Portanto, este assunto não pode ser tratado com leviandade. Agora existem 2 opções. Também providenciaremos 2 pessoas para protegê-lo. Em segundo lugar, você pode se mudar para um grande condomínio onde tudo está disponível. Além disso, é relativamente seguro. Minha sugestão pessoal é que você se mude para lá. É mais seguro lá. Não farei nenhuma declaração no nebuloso governo federal. Se você estiver entediado, poderia, por favor, providenciar que algumas pessoas me protejam? Afinal, ainda tenho pessoas sob meu comando. Seria mais seguro ir para lá. Não estou nublado. Esta é uma declaração federal. Sem problemas, por favor, providencie alguém para protegê-lo. Afinal, ainda tenho milhares de pessoas para apoiar. Embora não lhes faltasse nada depois de se mudarem para o complexo. Mas isso também não é bom. Vou perguntar aos seus pais sobre isso mais tarde. Lu Xuan não tomou a decisão por seus pais. Este assunto está intimamente ligado às suas vidas futuras. É claro que a decisão cabe a eles. Lu Xuan não se opôs a isso. A segurança é de suma importância. Se você já tem a capacidade de se proteger. Não é que eu precise me preocupar em proteger as pessoas ao meu redor. Mas, por enquanto, ainda temos que depender deles. E se algum país ou força realmente não conseguir resistir à tentação de causar problemas, escolha correr o risco. Precisamos planejar com antecedência. Basta entrar em contato comigo depois de tomar sua decisão. Quanto à equipe, ela deverá estar em seus postos em, no máximo, 2 dias. Vou voltar agora. Cui disse, Sr. Wu. Pouco depois de Wu Cui partir, o velho Wang e o mestre Yin também partiram. Lu Xuan então ligou para seu pai. Os 2 anciãos estavam lá fora brigando. Antes, eles eram apenas uma família comum. Eu nunca gostei muito da vida. Seu filho agora vale bilhões. Eles não insistiriam nisso. Ele insistiu em continuar trabalhando. Em vez disso, gradualmente começaram a aceitar o estilo de vida dos ricos. Comece a desfrutar aos poucos. Jogar mahjong. Comer comida deliciosa tornou-se parte integrante de suas vidas. Mas não importa de que lado você bata. Eu absolutamente não apostaria quantias de 3 ou 5 yuans. Quando Lu Xuan explicou que os 2 anciãos de Wu estavam tanto preocupados, após cuidadosa consideração, decidimos nos mudar para o condomínio. A menos que alguma nação poderosa perca realmente a paciência, no complexo. Temos que criar problemas para eles a todo custo. Caso contrário, seria praticamente impossível para eles tomarem qualquer atitude. Desta maneira, Lu Xuan ficou aliviado. Ao mesmo tempo, começaram a trabalhar na criação de futuras fontes de energia. Por outro lado, quando Wu Cui retornou às pressas ao quartel-general da Marinha, atualmente o mais alto escalão, durante reuniões confidenciais,
Mas então descobriram que os especialistas estavam discutindo novamente. A comoção é inacreditável. O atual quartel-general naval na Coreia do Norte. Reunião ultra-secreta. Os especialistas voltaram a discutir. Eles estavam fazendo uma algazarra, e eu não tinha ideia do que estavam discutindo. Ele rapidamente garantiu sua cooperação. Informe-me que em breve poderei encontrar um lugar para me expor aos elementos. Os especialistas ficaram imediatamente muito contentes ao ouvir isso. Elementos de desgaste. Este elemento recebeu o nome dele, certo? Isso é realmente incrível. As ondas do rio Yangtze empurram as ondas anteriores para frente. Nós temos esse dinheiro. Tenho medo de morrer na praia em breve. Quem pode discordar disso? Embora não esteja claro se o uso de certos elementos é realmente aceitável. Mas se você conseguir sair, então, com base na nossa teoria atual, vamos deduzir. Sua tecnologia de fusão nuclear controlada funciona mesmo sem usar elementos. Esses materiais também podem nos dar muita inspiração. E isso pode te poupar muitos anos de desvios. É realmente difícil de imaginar. Um rapaz de 21 anos que nunca frequentou a universidade. Como isso poderia ser tão poderoso? Será que ele evoluiu secretamente? Você não trouxe mais ninguém? Quanto mais falam, mais absurda a situação fica. A boca da tartaruga se contraiu. Embora eu também ache que Lu Xuan seja normal. Mas a ideia de evoluir secretamente é simplesmente absurda demais. Ele refletiu por um momento e então dirigiu sua pergunta aos especialistas. Tenho uma pergunta. Se o elemento for sintetizado com sucesso e possui as mesmas características descritas nos dados, então, tecnologia de fusão nuclear controlada. O que eu quero dizer é, a construção e utilização de reatores. Quanto tempo vai demorar? Após o sucesso, o problema energético dos nossos porta-aviões de propulsão nuclear provavelmente já não existe. Os especialistas conseguiram reconhecer as ruínas instantaneamente, causando arrepios em muitas pessoas. A boca de alguém se contraiu. Algumas pessoas até reviraram os olhos. Velho Gu, você está falando sério? Você é meu superior. Mas ainda quero dizer, você sequer entende o que significa o sucesso da fusão nuclear? Se a questão energética dos porta-aviões for resolvida, muito menos correr no mar, você simplesmente o faz voar. Voar por 3 a 5 anos. Não há absolutamente nenhuma necessidade de se preocupar com a escassez de energia. Não precisa recarregar. Corrida Xi Liang engraçada. Você simplesmente o faz voar. Voar por 3 a 5 anos. Não há absolutamente nenhuma necessidade de se preocupar com a escassez de energia. Não precisa recarregar. Isso é hilário. Eles até conseguiram realizar fusão nuclear controlada. Também estou preocupado com a energia. Contanto que a fusão nuclear controlada seja alcançada. A menos que a tecnologia avance em N eras. Algumas coisas especiais. Equipamentos especiais se transformam em gigantes superconsumidores de energia. De outra forma, nunca teremos que nos preocupar com problemas de energia. Eles ainda estão reclamando. Você, Lao Wu. Normalmente, ninguém faria uma pergunta tão estúpida. Além disso, você se atreve a usar 200 bilhões em gastos militares para cooperar? Eles precisam entender a importância da fusão nuclear. Afinal, esses 200 bilhões são destinados à navegação e à manutenção. Antes de ser movido. Então você me disse, você não tem um conceito claro de fusão nuclear. Quem falou pode não ter tido nenhuma intenção específica com isso, mas quem ouviu pode ter levado a sério. Embora criticado. Mas o Kui não estava triste de jeito nenhum. Pelo contrário, fiquei muito feliz, extremamente animado. Ele ficou feliz em saber que foi uma grande coincidência. E de repente ele teve uma ideia brilhante. Sabe o que é isso? Mesmo que o porta-aviões voasse para o céu, não há necessidade de se preocupar com a escassez de energia. Sim, foi isso que os especialistas responderam casualmente. Isso não é inevitável? É realmente algo para se ter medo ou é apenas uma brincadeira? Existe alguma possibilidade de eu sentir vergonha de repente? Quer dizer, talvez. Vamos simplesmente abandonar nosso programa anterior de porta-aviões. Realmente um passo. Quer dizer, o porta-aviões espacial é pesado. Os especialistas estão falando sério sobre o porta-aviões espacial? Esta não é uma solução que se resolve em uma única etapa. Esta é claramente uma solução de um só passo. Mas não diga. Você realmente não deveria dizer isso. Fiquei tão animada. Funciona mesmo. O maior problema é a energia. Assim que o problema energético for resolvido. Além disso, a fusão nuclear pode ser considerada uma fonte de energia limpa, mesmo que os propulsores não sejam muito bons. Baixa taxa de conversão. Mas eu não fiz isso. Com fornecimento de energia praticamente inexistente. Isso nem parece ser um problema. Ainda existem problemas com os materiais de propulsão. Os materiais não são um problema. Aquele que Lu Xuan fez. Esse problema não parece ser um problema. Ainda existem problemas com os materiais de propulsão. Os materiais não são um problema. O novo material que Lu Xuan desenvolveu é ultrajante. Mesmo que estivesse voando, com a resistência desse material, voar continuamente por pelo menos 3 a 5 meses não é problema. O importante é que o preço não é caro. Se realmente desenvolvermos um veículo de transporte espacial, substitua os componentes relacionados à propulsão a cada 3 a 5 meses. Não é inaceitável. Falando nisso, os especialistas começaram a discutir, droga. Parece, de fato, ter alguma viabilidade. Nem mencione isso, você realmente não deveria dizer isso. Os especialistas ficaram cada vez mais entusiasmados à medida que falavam. Até mesmo os especialistas que foram originalmente responsáveis pelo projeto do porta-aviões. Eu já peguei o papel para o manuscrito. Iniciar a reformulação. E se funcionar, eles se puseram a trabalhar. Lu Xuan também não ficou parado. No dia seguinte, 2 equipes de segurança de curta distância chegaram para assumir o serviço. Todas as 6 integrantes do esquadrão são jovens soldados do sexo feminino, mas com excelentes habilidades profissionais. Ele não tem cara de celebridade. As celebridades da internet geralmente são bonitas e charmosas, mas também digno de nota. Após aplicar uma leve camada de maquiagem, há pelo menos 80% de chance de ser um golpe de sorte, não tendo cedido aos homens. Especialmente seu temperamento muito peculiar. Alma repleta de armas.
Estamos aqui para cumprir ordens de apresentação. Eles prestaram homenagem a Lu Xuan. As vozes estavam em uníssono. Lu Xuan coçou a cabeça e disse: Icot, eu não sou o comandante. Reportes, Icot. Recebemos ordens para proteger o comandante. Seu alvo é o líder, certo? Quais são os seus nomes? Relatório. Eu sou Long Kai, o representante de turma da classe 1. Após uma breve apresentação pessoal, a monitora de turma BA Xiaolin, da turma 2. A construção da estrada que leva ao acampamento de Lu Xuan começará hoje. Vocês estão todos vestindo roupas casuais. Usar uniforme militar é muito chamativo. Em segundo lugar, não me chame de Kot, chefe Icot. Não estou acostumado a chamá-lo de presidente Lu. Suas identidades públicas. Essa é minha assistente pessoal. É o primeiro Luzon. A partir deste momento. Lu Chuan Grupo. Suas identidades públicas. Essa é minha assistente pessoal. É Luzu. A partir deste momento. Lu Xuan e Ying Rushu estavam sempre rodeados por mais 6 pessoas. 2 turnos se revezam para fornecer proteção pessoal. O resgate foi meticuloso. Eles nos seguiam e ajudavam aonde quer que fossemos. Enquanto dirigia, ele também era responsável pelas tarefas de segurança. Até mesmo ir ao banheiro. Havia sempre 2 pessoas esperando do lado de fora da porta. 2 pessoas devem ficar de guarda na porta, mesmo quando você estiver dormindo. Do lado de fora da porta. Os 2 descansaram nos quartos em lados opostos. E esperem a vez deles de ficarem de guarda. A mudança de área de turno foi algo que Lu Xuan achou bastante difícil de se adaptar, embora eu me sinta muito seguro. Além disso, esse tipo de heroína militar é muito agradável aos olhos. Mas a ideia de alguém parado do lado de fora da porta a qualquer momento. É preciso manter tudo em relativa discrição. Mas ele se acostumou rapidamente. Os próximos 7 dias. Apenas 7 dias. Materiais e equipamentos necessários para a síntese de limoneno. Todos chegaram. Afinal, neste mundo, quase tudo se resolve com dinheiro. Problemas que podem ser resolvidos simplesmente jogando dinheiro neles não são problemas. O laboratório foi construído muito lentamente. A aquisição direta de alguns materiais e equipamentos a um preço elevado exige. Importar é tão simples quanto investir dinheiro nisso. Se comprar novo não for suficiente, compre usado. Até mesmo o preço que eu te dei é de 10 a 20% mais caro do que os novos. Você está vendendo ou não? Se você não quiser vender, encontrarei outra pessoa. Se ninguém comprar, então adicione mais dinheiro. Contanto que não seja nada muito extravagante, está tudo bem. Neste dia, Laboratório de Física de Energia Futura. 10 computadores quânticos foram atingidos e dispostos em círculo. O portão estava trancado. O secretário Zhang e 2 guarda-costas faziam a guarda do lado de fora da porta. No enorme laboratório. Mas apenas Lu Xuan e Ying Rushu estiveram presentes. Por que você não me espera lá fora também? Lu Chuan olhou para Jing Gruchu. Vai demorar bastante para chegar lá. Além disso, é um tanto perigoso. Eu não vou ficar com você. Ying Rushu sorriu e balançou a cabeça. Icot, não se preocupe, Icot. Não vou te incomodar. Pelo menos quando você está cansado, eu defino o nível de perigo. Eu não vou ficar com você. Por causa do começo, ela sorriu e balançou a cabeça, como quem diz: Icot, não se preocupe, Icot. Não vou te incomodar. Ao menos posso massagear seus ombros quando você estiver cansado. Esfregue os pés e enxugue o suor, certo? Quanto ao perigo, eu não tenho medo. Onde quer que você esteja, eu estarei lá. Lu Xuan sorriu com indulgência. Ela o puxou para seus braços. Um beijo apaixonado seguido de algo que você deve estar preparado. Pode haver um período de silêncio nas próximas horas. Porque o que eu preciso fazer a seguir é preciso ter foco. Seria estranho se não houvesse espaço para menor erro. Enquanto eu olhar para você, estou perfeitamente satisfeito. Você já não ouviu esse ditado? Homens sérios são os mais atraentes. Lu Xuan então preparou um conjunto de rações militares. Meia hora depois, o período de maior movimento começou. Primeiro, precisamos preparar os ingredientes. Colisors quanticos interligados. Eles podem transportá-lo em sincronia. Lu Xuan começou a operar. Desmonte as peças que precisam ser desmontadas. Modificação necessária. As ligações em série e em paralelo devem ser feitas passo a passo. Do conhecimento que ele possui atualmente. Na verdade, existem pares quânticos mais avançados. Métodos de criação de aeronaves de combate a incêndio. E tecnologias relacionadas. Se for feito, um único colisor quântico é suficiente. Mas é muito trabalhoso e muito lento. Existem muitas tecnologias que necessitam de avanços inovadores. Precisa ser feito. Se você tiver que fazer tudo sozinho, vai demorar pelo menos o dobro do tempo. Além do mais, este é o método atual. Coloque 10 unidades de Moranxin, os colisionadores quânticos mais avançados em série, após a inicialização. Também pode atingir o limiar da síntese de elementos vestíveis. Essa agenda atribulada tem mantido Lu Xuan trabalhando incansavelmente, mesmo quando o sol e a lua estão brilhando. Ele geralmente é muito despreocupado e tranquilo. Ele gosta de abraçar a águia como se fosse a primeira vez que a estivesse cortando. Ou jogue algo divertido. Ying Rushu também se dedicou a este tópico com afinco e carinho. Ele pode escolher e desbloquear várias posições. Mas agora exige concentração total. Quando você precisa se esforçar. Lu Xuan, no entanto, não hesitou em momento algum. Ocupado a ponto de perder o sol e a lua. Ocupado até o pôr do sol. Quando você está tão ocupado que não consegue se concentrar totalmente e precisa se esforçar. Lu Xuan, no entanto, não hesitou em momento algum. Ocupado a ponto de perder o sol e a lua. Ocupado até o pôr do sol. Estava tão ocupado que perdia a noção do tempo. O Departamento de Educação está aproveitando ao máximo seu tempo livre do outro lado da fronteira. O Departamento de Educação está atualmente numa situação um tanto delicada. Os líderes se reuniram e se entreolharam. Vamos ver o que eu faço se ninguém falar por um longo tempo. Dizer algo. O chefe do departamento revirou os olhos. Chamei você aqui para discutirmos uma solução. Eu não deixei você ficar aqui me atrapalhando. Como exatamente a pontuação de Chuan deve ser recalculada? Os líderes do Departamento de Educação baixaram a cabeça. Olhos fechados, nariz tapado, nenhum som ouvido. Você nos perguntou. A quem devemos perguntar? É doloroso falar sobre isso. E eu nunca tinha tido sentimentos semelhantes antes.
Alguém sabe o que fazer? Quem consegue tirar nota máxima várias vezes seguidas? Lu Chuan-Situ, especialmente a existência de Gong Gong 1. Isso fez com que Lu Xuan recebesse a atenção de quase toda a nação. Todos estão especulando sobre quantos pontos Lu Xuan conseguirá desta vez. Embora o tom atual seja, quase 99% das pessoas pensam, Lu Xuan só pode obter 748 pontos. Mas o nível de atenção continua extremamente alto, principalmente porque os resultados do vestibular serão divulgados em apenas 2 dias. Em circunstâncias normais, este prato é bom. Seja qual for o placar, é isso que é. Mesmo que fosse como no ano passado, eu ficaria feliz. O problema é que é muito grande. Há algo de errado com as pontuações que temos agora? Lisam 300 pontos. A pontuação atual de Lu Xuan é 0. Não é que Lu Xuan não tenha acertado nenhuma pergunta. A folha de respostas nem sequer está aqui conosco. O que devemos fazer? Não podemos deixar que ele faça 0 pontos. Podemos? De acordo com a vida de Lu Xuan, ele nem sequer está com pressa para falar conosco. Embora não tenhamos medo de Lu Xuan. Mas quando as coisas esquentaram, foi quando os ânimos se exaltaram. E isso também afeta a reputação do nosso departamento de educação. Mesmo que a história seja perfeita, isso não está certo. Isso é um absurdo. Como ele pode não ter sequer dado uma olhada na folha de respostas? Eu daria nota máxima. Que besteira! Isso deveria valer 298 pontos. Um instante depois, alguém fez esta meia pergunta. Mas o responsável deu nota máxima à rua mais curta. Que besteira! Isso deveria valer com base no nível anterior de Lu Xuan. E considerando as notas das outras 3 disciplinas neste exame de admissão à faculdade. 298 pontos não devem ser problema. Por meio do nosso exame de admissão à faculdade. Não pode ser apenas ICOT, deveria e COT. Atribuição de pontuações com base na palavra ICOT, deveria e COT. Especialmente sob tamanha atenção pública. É se Lu Chuan insistir que tirou nota máxima? Vamos mostrar nossas folhas de respostas para todos. Como fazer com que todos compartilhem igualmente? Isso não vai funcionar. Aquilo não vai funcionar. Então, o que você sugere que façamos? A dor de cabeça deixou todos sem palavras. Mas a pessoa responsável acabou encontrando uma solução. Vamos levar 2 pessoas. Vá até o lado da Marinha e pegue a folha de respostas de volta. Se não conseguir recuperá-la, verifique a resposta na hora. Se tudo mais falhar, pergunte a eles que nota devem dar. Essa é realmente uma solução. Mas quem foi? De qualquer forma, eu não vou. Todos baixaram a cabeça. Infelizmente, sempre há 2 azarados. Zhou Xianya, um homem e uma mulher. Lei Junho tem mais de 50 anos. Tornar-se uma pessoa azarada. O pobre homem correu para Shenzhen durante a noite. Em pé do lado de fora dos portões do quartel-general da Marinha. Ambos estavam tremendo levemente. Lao Lei, vá falar com ele. Por que você não vai? As damas primeiro. As novidades serão divulgadas em breve na sala de conferências. Wu Kuiting. Olhando para os especialistas e para o departamento de educação. Quero devolver a folha de respostas. A multidão ficou imediatamente enfurecida. Se não funcionar, então não adianta reclamar, certo? Eles sabem a que nível pertencem essas elites? Não confidencial. E isso é uma sentença de morte. Não podemos, de jeito nenhum, deixar que ele leve isso. Não podemos dar uma nota 0 para Lu Xuan, podemos? O Cui ficou sem palavras. Que tal isso? Vocês não são todos especialistas? Você certamente consegue responder às questões do exame de admissão da faculdade? Pedi que me trouxessem uma cópia completa da prova. Você irá corrigir as respostas. Em seguida, transfira os pontos para esse banco. Os especialistas concordaram. Então, juntos, peça para que eles enviem um conjunto completo de provas. Você irá corrigir as respostas. Em seguida, transfira os pontos para esse banco. Os especialistas concordaram. Em seguida, um grupo de especialistas em nacionalidade começou a trabalhar em questões para o exame de admissão à universidade. Todos acharam que era algo extremamente inovador. Estou ficando com muita vontade de fazer isso eu mesmo. Caso contrário, farei o exame de admissão à faculdade também no próximo ano. Por que fazer o exame de admissão para a faculdade? Estou sendo torturado por Lu Xuan. Está feito. Excluindo as questões de aprofundamento, a pontuação total foi de 298. No entanto, problemas de extensão em física. Todos concordamos que merecia a nota máxima. Portanto, a pontuação é 299. 299 pontos? O Cui assentiu levemente com a cabeça. Já discuti as questões de aprofundamento em biologia com minha esposa. Ele achou a resposta muito boa. Rovan, vem aqui. Resposta para a pessoa do Departamento de Educação. Universidade de Ciência e Tecnologia de Lu Xuan, nota máxima. Após Oceania e a outra pessoa receberem uma resposta, ambos obtiveram a pontuação máxima. Uma cabeça zumbindo não é sinal de perfeição. Recebi nota máxima em todas as etapas. Nenhum dos dois teve muito tempo para reagir. Isso é possível? Ouvi direito? Se não tivéssemos ambos entendido errado. Eles realmente deram nota máxima. As 2 perguntas detalhadas de Coco foram devolvidas ao Departamento de Educação. Quando relataram a resposta dos militares, um grupo de líderes tremeu. Formigamento no couro cabeludo. Foi exatamente isso que eles disseram. Tem certeza de que não ouviu errado? Seria estranho se eu não tivesse entendido errado. Mas como eu poderia tirar nota máxima nessas 2 questões extras? O que exatamente está envolvido nisso? Após um período de comoção, o chefe do Departamento de Educação se obrigou a suportar. Eles ficaram tão chocados que se recusaram a nos dar as folhas de respostas. Eles não nos deram, nem sequer nos deixaram dar uma olhada. Chegaram a dizer que era uma sentença de morte. Zhou Xianyan sorry o amargament. Não vimos nenhuma folha de respostas indicando nota máxima. Eles nos pediram a prova eletrônica. Em seguida, supostamente, seus especialistas internos responderam pessoalmente as perguntas. Em seguida, compare o conteúdo da folha de respostas. O programa que, em última análise, recebeu a pontuação máxima. A mãe da pessoa responsável. Essa é a mãe dela de verdade. O que você fez torna muito difícil para mim explicar isso ao público. Outra confusão. Todos mataram a mãe da pessoa. Essa é realmente a minha mãe. O que você fez torna muito difícil para mim explicar isso ao público. Outra confusão. O que ele deve fazer se todos estiverem olhando para ele? Meu líder favorito.
O que você acha que devemos fazer em relação à situação atual? Chefe, por favor, fale. Faremos tudo o que você disser. Limpar. A pessoa responsável por lançar a maldição é uma raposa velha e astuta. Qual é a graça de brincar com histórias de fantasmas? Vocês são todos mais espertos que macacos. Será que sou estúpido? Neste ponto, você deve fazer tudo o que eu disser. Se eu realmente fizesse isso. Se surgir algum problema mais tarde. Não sou eu quem deve assumir a culpa? Quando eu sou estúpido, ela. O objetivo de reunir todos aqui é permitir que todos discutam o assunto juntos. O que você quer dizer com me dizer o que fazer e simplesmente fazer? Não é assim que as coisas funcionam. Vamos discutir isso juntos. No entanto, minha opinião é, a melhor maneira é fazer como os militares mandam. O tempo voa quando você tira nota máxima. Chegou finalmente o dia da divulgação dos resultados dos exames de admissão à universidade. Inúmeros candidatos fizeram o teste neste dia. Pais e internautas estão prestando atenção. Até mesmo muitos cães venenosos estão prestando atenção. Apenas. Agora, a maioria desses cães envenenados quer chorar. Ele até queria ir ao telhado. Os membros de um certo grupo de envenenamento de cães estão se sentindo muito mal. Os resultados serão divulgados em breve. Já estou no terraço do 18º andar. A paisagem é muito bonita. Está um pouco ventoso e frio. 18 andares não é tão alto assim. Vocês estão falando sério? Estou no 52º andar. Moro no 3º andar porque as casas construídas pelos próprios moradores da minha cidade natal têm apenas 3 andares. Droga, comprei 30 milhões em partituras perfeitas do Lu Xuan. Este ano eles inventaram essa pergunta ridícula. Eu realmente gostaria que a pessoa lá de cima tivesse 30 milhões de moedas Sakura. Mas um pequeno número deles, como cães, estavam radiantes de alegria e rindo. Deixe você ser ingênuo. Será mesmo tão fácil tirar nota máxima? Embora ele tenha vencido 3 vezes seguidas. Além disso, eles já haviam criado a cidade proibida número 1. Torne-se bilionário de uma só vez. Mas os departamentos relevantes. É impossível deixá-lo continuar seu ataque implacável. Então, desde o início, aconselhei a todos a não encherem demais. Mas você não acreditou nisso. Isso mesmo, pessoal dos seus respectivos departamentos. É impossível deixá-lo continuar seu ataque implacável. Desde o início, aconselhei a todos a não comprarem a versão com a pontuação perfeita. Mas você não acreditou nisso. Isso mesmo. Você não tem ninguém a culpar além de si mesmo por estar fora de si. Enquanto conversavam, os internautas também estão prestando atenção às pontuações. Chegou finalmente a hora. Além dos candidatos que conferem suas notas, os alunos também podem verificar suas pontuações. Todos os outros. Quase todos abriram as tabelas de classificação imediatamente. Nossa, nota máxima. Vocês estão falando sério. Eu escrevi, porra. Sinto como se estivesse num sonho dentro de um sonho dentro de um sonho. Cheguei a sonhar que Lu Xuan tirou nota máxima de novo. Querida, me dá um tapa. Estou sonhando. Cocado e incrédulo. Os internautas estão gradualmente recuperando sua racionalidade. É impossível obter a pontuação máxima. O Exame Nacional de Admissão ao Ensino Superior em qualquer ano anterior. Acredito que qualquer pessoa possa obter a nota máxima. Mas este ano eu realmente não acredito nisso. Você sequer sabe o que é câncer. Você sabe o que é energia nova? Não se trata de carregar a bateria completamente. A eletricidade é chamada de nova energia. No mínimo, a fissão nuclear deveria ser contaminada e, mesmo a fusão nuclear controlada seria necessária. Alguém pode tirar nota máxima? Adivinhe se eu acredito nisso ou não. De qualquer forma, não acredito nisso. Essa pontuação é absolutamente incontestável. Embora seja possível ser disciplinado e frio. Mas ainda preciso dizer, mas ainda está dentro de uma faixa razoável. Mas agora está como um tufão de categoria 18, espalhando-se por toda a internet em um instante. Até mesmo as vendas offline foram completamente dizimadas, exceto em algumas áreas montanhosas remotas, pouco povoado, fora de locais com poucos jovens. Temas em quase todos os lugares. Em qual instituição Lu Xuan obteve a pontuação necessária no exame de admissão à universidade? A extensão do seu domínio é verdadeiramente ultrajante. Fora das áreas locais. Temas em quase todos os lugares. Todos eles foram dominados pela nota perfeita de Lu Xuan no exame de admissão à faculdade. Isso é realmente ultrajante. As questões do exame de admissão à universidade deste ano chocaram a todos mais do que nunca. Na verdade, é um tratamento contra o câncer. A fusão nuclear é ainda mais incrível. Esse tipo de pergunta é realmente surpreendente. Mas diante de alguém que tira nota máxima, o nível de choque desse tipo de pergunta é nulo. Uma pontuação perfeita para a fusão nuclear controlada contra o câncer. Acredite ou não, eu não. Quase todos expressaram incredulidade. Mesmo que ainda existam alguns internautas que apoiam Lu Xuan. Neste exato momento, estou tremendo. Não ousou emitir som algum. Quanto mais informada uma pessoa é, mais ultrajante ela acha isso. Não vou acreditar nisso, porque isso é simplesmente impossível. Durante um período, práticas obscuras